Fala galera, estamos começando mais um episódio do JCast com uma semana de intervalo, porque alguém tinha que tirar férias. E como a gente não tá morrendo, né, pra fazer episódio, né, a gente preferiu descansar, porque é importante também, né, Fernando? Pra mim principalmente, foi bem importante. E hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar com Tairine Bolina. Muito bem. Tairine é a responsável pela inteligência comercial dentro da Veneto. E, enfim, a gente vai bater um papo aí sobre a vida, como sempre, e falar um pouco sobre tudo que existe no mercado financeiro, além de análise, além de gestão. Existe todo um mundo por trás ali para fazerem as coisas funcionarem. E a Tairine é essa pessoa dentro da Veneto, é uma dessas pessoas que é fundamental para fazer tudo funcionar. Vamos lá, Tairine, se apresenta aí de forma breve, fala um pouquinho quem que é a Tairine aí em um minuto, né? Vamos lá, bom, primeiro podcast. Bom, eu sou a Tairine, aí no mercado financeiro. Vamos conversar um pouquinho sobre o que são os bastidores aí, como o Fernando falou, atrás da análise, o que faz, mais uma coisa que faz a máquina girar no mercado financeiro. E aí você tá falando, eu sempre começo, né, perguntando, porque aqui a gente pegou uns desbravadores de mercado, né, nos outros episódios, e... Desbravadores no sentido de que começaram nos primórdios. Nos primórdios, né, os dinossauros do mercado financeiro. E hoje a Tairine, né, a gente sempre pergunta, começando, como é que foi seu começo, seu primeiro contato com o mercado financeiro? E você é mais recente, né? Igual você falou, o Paulão até falou no outro episódio da Tairine, né? Que vocês tiveram algumas aulas juntos, né? Mas você não começou no mercado financeiro, efetivamente. Não, e nem imaginava, né? Assim, contando um pouquinho para trás a história, como eu comentei, sou engenheira química de formação na UFMG e sou de uma cidade do interior que lá, na minha época, a gente não tinha tanto acesso, tanto contato no mercado financeiro. Era mais as carreiras tradicionais, engenharia, medicina. Então, eu nunca tive esse contato próximo, pessoas próximas. Então, nunca me imaginei, né? Então, saí de lá para estudar, fazer engenharia, mas eu não tinha restrição, né? Igual você comentou. Eu fui da Sala do Paulo, nós formamos juntos na UFMG, mas eu nunca tive restrição em atuar na área da engenharia química. Eu escolhi engenharia justamente por ser um leque de opções. E durante a minha carreira, enquanto eu fui fazendo a faculdade, eu fui testando várias coisas para ver o que fazia sentido, o que eu gostava, o que eu não gostava. E depois de algumas, né, tive uma experiência no startup, depois eu trabalhei na Ambev um tempo, e aí eu caí de paraquedas, vamos falar assim, no mercado financeiro, sem conhecer muito, então tem pouquíssimo tempo, tem 2 anos e meio mais ou menos que eu tô aí, então sou um neném ainda nesse mercado. Mas assim, é um aprendizado constante. Foi tanto a empresa, né, hoje eu estou na Veneto, quanto o mercado financeiro. Eu acho que o céu é o limite, assim, e dando certo com a empresa que os valores são parecidos, eu acho que eu me encontrei mesmo. Como eu comentei, eu não sabia exatamente qual área eu queria. Eu acho que essa área é uma área muito boa, onde eu tô e onde eu quero ficar por um bom tempo, assim. E tipo, pensando você falou aí dos lugares que você passou, né? E também não tem muita sinergia com a parte da engenharia química, efetivamente, né? Com processos químicos, igual até o Paulo falou, né? No outro episódio, que a engenharia química muitas vezes tem nada de química, né? Daquilo que a gente imagina no dia a dia, né? Não é o Breaking Bad. Não tem nada a ver e não tem nada a ver com a química que a gente viu no ensino escola, médio, né? Então, assim, do que você fazia lá atrás, eu acho que, apesar de você não conhecer o mercado financeiro, pelo que eu te conheço, né? Tem muita sinergia de coisas que você fazia, de trabalhar em partes mais internas do processo e não só no produto final, né? Como é que você vê, né, essa conexão do que você fazia lá atrás, o que isso trouxe de bagagem para você entrar e fazer o que você faz hoje? Sim, eu sempre falo, assim, as empresas que eu trabalhei, eu sempre fui da área de apoio, suporte. Geralmente não é o coração. Então, dando um exemplo, quando eu estava na Ambev, eu era de um setor que era de meio ambiente, que não era o coração. Eu trabalhava na fábrica de cerveja. Então, não era diretamente, mas é um time de apoio, sem a produção ali de água e tratamento de efluentes e a gestão,
cumprindo regras, a cerveja não sairia ali para gente tomar. Então, esse trabalhar em áreas de apoio foi um aprendizado. Então, esse é um dos aprendizados. E hoje, né, como inteligência comercial também é uma área de apoio, de suporte ali direto ao time comercial. Então, nesse sentido, é bem parecido. Falando um pouco de diferenças, ou até de aprendizado que eu implementei, a Ambev, assim, quem conhece sabe que a gestão da Ambev é muito forte, a cultura da Ambev é muito forte, é uma gestão falconiana na veia mesmo, né, do Falcone. Esse aprendizado, no tempo que eu fiquei na Ambev, eu usei basicamente tudo quando eu entrei na Veneto. Inicialmente eu entrei na Veneto para a área de processos, não foi para inteligência comercial. E a área de processos precisa muito de gestão. E é uma área que brilha muito os meus olhos. Então, trabalhar com processos, com cultura, de um modo geral, é algo que faz muito sentido. E lá na Ambev eu aprendi muito isso. Lá é separado em pilares, assim, a forma que a gestão é. E eu tocava um dos pilares lá. Então, eu tive que desenvolver vários aprendizados dentro de gestão. E eu implementei todos eles que foram possíveis, obviamente, na Veneto. Então é bem parecido nesse sentido. Lógico, o business é totalmente diferente, né? Produzir cerveja e mercado financeiro, mas a área que eu atuava tinha essa sinergia. Isso até com o Fernando aqui, né? Pra gente trocar uma bola, assim, porque a gente vê muito escritório de diversas áreas, né? A gente fala aqui sobre investimento, sobre finanças de forma simples e sem financeiras, né? Que a gente costuma brincar, mas o pessoal esquece que existe todo um complexo por detrás do mercado financeiro. Só que eu vejo que tem muitas empresas no mercado que não são empresas, né? São escritórios, são profissionais autônomos, profissionais liberais. E a gente estava conversando também com o Paco no outro episódio, que não é só na área do mercado financeiro, né? No dentista, o médico também é muito profissional liberal, né? Não se enxerga e não atua enquanto empresa, né? Por mais que tenha um CNPJ. Então, até perguntar para você, né? Apesar da gente estar falando que a Tairine chegou e vocês tinham essa visão, né? De ser uma empresa de investimentos e não... Então, assim, como é que foi a importância do começo de trazer pessoas assim, né? Como é que foi essa sinergia? Por que vocês tiveram isso? Ela falou de falconiano, né? Na verdade, eu não sabia que era assim, né? Então, assim, a gente não foi aquela empresa de mercado financeiro que já estava no mercado financeiro, as pessoas saíram e montaram o seu negócio. A gente começou do zero ali, com a carteira de clientes, não começamos no mercado financeiro. Então, eu trouxe o que para mim era a verdade, que era trabalhar dentro de uma empresa. Depois que a gente foi descobrir que o mercado não trabalhava dessa forma, e aí eu acho que hoje já é até um diferencial, mas a realidade é essa. Foi muito natural, na verdade. Não foi assim, vamos fazer diferente do que o mercado faz. Não, vamos fazer o que a gente acha que é o certo, a gente continua acreditando, e quando a gente olha, isso foi natural. E aí foi muito do que eu trouxe também, do que o Carlos trouxe de experiência dele. E aí trazer a Tairine partiu meio que de você, assim, né? Sim. Mas foi uma continuação do que a gente já vinha fazendo, né? Então a gente estava montando já um time. E aí eu também trabalhei na estrutura da Ambev. Não foi lá que eu conheci a Tairine. Então, por indicação, tanto do Paulo quanto da hoje minha noiva, que conhecia a Tairine, ambos tinham essa visão positiva dela, e aí a gente acabou trazendo, mas foi uma coisa natural, não foi assim, vamos trazer uma pessoa da Ambev, porque a gente já tinha essa cultura de tratar como empresa, tratar como processos, ter processos bem definidos, ter procedimentos operacionais, e fazer as coisas funcionarem de forma escalável. Então, acho que isso foi natural, assim, não foi vamos contra a maré, não, foi um negócio que a gente acredita, estamos fazendo e por um acaso ficou diferente do que é a maioria. Até, Tairine, você acha que, porque assim, essa parte operacional, esse back-office, né, aqui a gente chama de back-office, né, eu acho que todo lugar é back-office, mas esse back-office, ele é muito importante. Acho que tem dois pilares. Um que é para cumprir regulamentação, que é chato pra caramba, mas talvez nem seja
só o seu foco, né? Isso talvez seja mais compliance, a gente está falando de burocracias e etc. Mas também, assim, o quanto você acha, ou você tem essa percepção do impacto para o cliente, né? Que eu acho que é o mais importante. O pessoal, às vezes, acha que tem impacto para o cliente é só mesa de operação, é só análise, é só venda, é só comercial. Mas o quanto, apesar de você não ter o contato direto com o cliente, o quanto você cuidar disso, eu acho que impacta para o cliente, que os escritórios, como que você acha que os escritórios deveriam se preocupar com isso de uma maneira geral? Eu acho que foi interessante a forma que essa área, né, hoje inteligência comercial, foi estruturada na Veneto, inclusive. Igual o Fernando comentou, era um processo, estava sendo um processo de construção de uma empresa, onde iam tendo as necessidades e a empresa foi estruturando. Então, necessidade de desenvolver processos, necessidade de ter um time que atendia ao time comercial um pouco mais forte. Então, quando, depois de alguns meses que eu estava na Veneto, 9 meses, 10, surgiu a necessidade, a gente observou e viu, está faltando esse time de inteligência comercial. E hoje é um time que ocupa vários chapéus, assim, tem a parte de cadastro de clientes, tem a parte de relatório de rentabilidade de cliente, tem a parte de análise de dados, e todos esses a gente viu que o que tinha em comum era ajudar o time comercial na ponta comercial. Então, é muito importante, a gente sempre trabalha, né, nas nossas metas, projetos, a entregar a informação, mastigar o que a gente puder mastigar para o time comercial, para ele ter tempo de relacionar, de captar e ter material para isso. Então, independente dos chapéus que o time de inteligência comercial possui, o objetivo final é o cliente e conseguir unir forças ali dentro da empresa para que o cliente seja melhor atendido, tenha um produto, um relatório interessante conforme ele quer, um relatório de rentabilidade com o tempo hábil, com a confiabilidade. A parte de cadastro, por exemplo, cliente no geral não gosta muito de burocracia, igual a gente estava falando. E toda essa parte cadastral, de contrato, abertura de contas, isso é chato para o cliente. A gente pega tudo que a gente pode fazer e a gente faz pelo cliente, né? E da forma que a gente foi crescendo estruturado, por que foi tão importante processos, gestão ali, que foi o que a gente começou no nosso bate-papo. Crescer de forma escalável é muito importante ter processo. Então, para a gente tirar essa parte, vamos falar assim, chata, que talvez impacte um pouco na experiência do cliente, de uma forma escalável, a gente construiu esse time de inteligência comercial. Então, acho que foi um movimento bem interessante. E hoje a gente sempre vem adaptando conforme demandas para a exigência do cliente. A gente sempre tenta olhar com os olhos do cliente e implementar mudanças na nossa área. Então, é uma área extremamente dinâmica, como a Veneto como um todo, né? Mas falando um pouco da sua pergunta do impacto do back-office ali no cliente, é trazer uma experiência 5 estrelas ali para ele e ajudar o time comercial nisso. E hoje são quantas pessoas lá que você gerencia, né? São eu e mais 6. Então somos 7. O time são 7 pessoas. Então vai muito além. A gente fala, né, isso na Veneto é algo que eu acho assim, fantástico, que é o time comercial ser um dos menores times, né? Se a gente separar assim pegar outras do nosso tamanho, né? E assim, a maioria dos nossos bankers ainda não tá no full potencial deles ainda. Então, ainda... A gente fala que tá rampando, ainda mais, né? A maioria deles ainda está numa fase intermediária ali, ou no início da estruturação da carteira. Mesmo assim, patrimônio por banker é bem acima da média mesmo. Agora eu tenho que desmentir ou confirmar o que o Paulão falou aqui. Que diz ele que te mandou uma mensagem no dia que ele foi te chamar, que foi falar do projeto, e ele falou assim, ó, daqui X tempo, eu não lembro os números. Foram 2 anos, né? Daqui 2 anos nós vamos ter, sei lá, 2 bilhões sob gestão. Eu não lembro quais. A gente vai ter um partnership. Essa história é muito engraçada. A gente vai ter 2 bilhões, como é que é? Essa história é engraçada, porque quando eu fiz 2 anos de Veneto, e passou muito rápido, a gente construiu muita coisa rápido, e eu fui rever, né, minha história, eu acho interessante, eu gosto disso. Então, quando eu entrei na Veneto, tinha 500 milhões sob gestão, e quando eu tinha 2 anos de Veneto, tinha 2 bi, mais ou menos, sob gestão. E eu lembrei desses números, porque a primeira pessoa que conversou comigo sobre a Veneto para trabalho, assim, teve a noiva do Fernando antes, que ela conversava sobre o crescimento da empresa, mas foi o Paulo, né? A gente estudou durante todo o período da faculdade juntos,
nossos trabalhos eram juntos, então a gente conhecia o trabalho um do outro dentro da faculdade, mas acaba que dá para ter visualizar como que é no profissional. E aí ele me mandou o áudio explicando, falando, Tairine, tem uma oportunidade, que é a sua cara, que a gente acha que a gente quer gente boa com a gente. E foi me contar um pouco da empresa, porque como eu comentei, eu não tinha o menor conhecimento do mercado financeiro, né? E aí ele comentou que o time na época tinha 14 pessoas, hoje tem mais de 50, e ele falou sobre a visão, né, dos meninos, dos sócios fundadores. Ele ainda usou o termo, os meninos. Eu tô assim, que eles estão falando? É uma creche. É uma creche. Mas era do Carlos, do Fernando, enfim, e ele falando com muita certeza, assim. Eu tenho áudio até hoje, então assim, esse áudio é histórico, que a empresa é muito boa de se trabalhar, tem um horizonte de crescimento, que hoje a gente está com mais ou menos 500 milhões sob gestão, em 2 anos a gente espera bater 2 bi, e ele falou com muita certeza isso. Eu não tinha noção ainda de dimensão desses números, né? Eu trabalhava com cerveja, não com dinheiro. E o número pra gente, né, como pessoa física, é inimaginável. Eu não conseguia tangibilizar isso quando ele me falou. E aí comentou sobre o quão ele estava satisfeito e quais eram os potenciais e a possibilidade de crescimento na Veneto. E aí ele falou sobre o programa de partnership, que nem estruturado estava, porque quando eu entrei na Veneto, eu participei Era um plano só, né? Eu participei um pouco, eu estava de perto um pouco da estruturação do partnership, e ele comentando que vai ter partnership, tem possibilidade de se tornar sócio. Então o áudio é real. E aí quando eu fiz 2 anos de Veneto, eu lembrei, porque a gente bateu 2 bi, foi tipo no mês, foi uma né? sensação muito boa, assim, quando a gente bateu 2 bi, foi em fevereiro que eu fiz 2 anos de Veneto, e eu não sei o que aconteceu, por um acaso eu voltei na minha conversa do WhatsApp. Acho que foi o LinkedIn, te falou, né? Me Parabéns, falou que eu tinha 2 anos, e eu assim, assimilei, eu acho que logo depois, foi próximo da... Vou cobrar férias, se precisar tirar, já tem 2 anos, tem que tirar férias. Foi próximo eu acho que do evento, da reunião de resultado, não sei se foi perto do kickoff, e eu vi esse número e me fez lembrar. Quando eu voltei no áudio, que tinha sido enviado há exatos 2 anos atrás, e tudo que o Paulão tinha falado aconteceu, tudo, programa de partnership, PLR, crescimento, satisfação com a cultura da empresa, tudo. Aí eu falei assim, não, gente, preciso compartilhar isso. Aí eu pus todo mundo para ouvir, falei, Paulão, olha isso aqui. Ele ficou impressionado do quanto ele já tinha essa visão, e ele nem era sócio na época ainda, e ele já tinha essa visão de onde a Veneto ia chegar. Então acho que foi muito legal. E eram números ousados, né? Ele já era sócio, né? Ele ainda não tinha nem partnership. Mas ele tinha a cabeça de sócio. Ele já tinha cabeça. Porque ele já fez esse papel, o que a gente fala muito, né? Você ser sócio, não é você estar lá no contrato social, né? Você tem que já começar sendo sócio, né? No comportamento, Só um ponto que eu acho engraçado, a gente falou dessa questão da dimensão do dinheiro, de como que isso é surreal, né? Às vezes a gente fala que, a gente tem 2 bi sob gestão, 2 bi e meio agora. Eu acho que é legal a Tairine falar um pouco disso, até você tem uma história legal, né? Dentro da sua família, assim, de que às vezes vai falar desses números. E aí o pessoal da família fica assim, né? Com o olho arregalado, né? Mas, primeiro, que isso não é um dinheiro nosso, né? É quanto que a gente administra. Mas acho que vale a pena você contar um pouquinho desse caso também e esclarecer um pouco, até porque talvez pessoas que estão vendo a gente também tem esse negócio. Cara, os caras falam de 2 bi como se fosse R$20. Eu posso falar a minha história mesmo. No próprio história que eu fui voltando em toda a conversa minha com o Paulo, eu tô assim, Paulo, mas o que quer dizer isso, né? Eu não tinha a menor noção. O que quer dizer ter 500 milhões sob gestão? Aí eu não lembro exatamente, mas ele falou, não, você vai entender quando você entrar, mas é basicamente o patrimônio que a gente gere. Aí eu, não, tudo bem, quando eu entrar, conversar, eu vou entender. E aí depois que isso, o que seria isso que ficou mais claro, né? Porque eu nunca olhei muito para o mercado financeiro como trabalho, né? Então, isso é um ponto que nem esses termos eu tinha o conhecimento. E sobre a questão da família, então... Deixa eu só fazer o disclaimer então aqui. 2 bi é o quê? Se eu pego todos os clientes nossos, somo quanto que ele tem investido com a gente, somando todos esses clientes, a gente tá falando desses 2 bi, que agora já são 2 bi e meio, somados.
desse valor, a gente vai cobrar um percentual. Então, nós temos o direito de movimentar a conta desses clientes para comprar produtos financeiros. Então, só para o pessoal entender, não é ele não gestão, né? Isso, é uma prestação de serviço, exatamente. Então, o cliente não deposita esse dinheiro para a gente. Fica na conta do cliente, a gente movimenta esse dinheiro, mas dá uma dimensão do quanto que a gente gera. Então, no mercado financeiro é muito comum medir por isso. Então, para ter uma ordem de grandeza, em torno de 100 milhões de reais ali, é onde normalmente se viabiliza uma gestora. 1 bilhão você já considera uma gestora de porte relevante. A gente até saiu no jornal quando a gente conseguiu, né, gerir 1 bi sob gestão. E aí 2 bi já é uma empresa considerada grande assim, dentro do mercado. Então, só para dar essa dimensão, e aí... E aí tem um negócio de marca, né? Porque para você entrar nesse lance da família, né? Que é o seguinte, a Veneto talvez, né? Eu acho que não sei apurar isso, mas eu posso falar. O Fernando não gosta muito de falar, não. Mas a Veneto é talvez a maior gestora de Minas, uma das maiores do Brasil. Só que as pessoas não fazem, nunca nem ouviu falar, né? E a gente está acostumado a ouvir falar de grandes marcas, né? Então, quando você vai trabalhar numa Ambev, a família fica até orgulhosa, né? Pô, tá trabalhando no Ambev, mas quando vai falar de uma empresa, pode ser até, não dá para comparar o tamanho, né? Porque são coisas totalmente diferentes, mas sim, dentro do segmento, uma das maiores, e ninguém nunca ouviu falar disso, sim, né? Como é que foi a reação delas, né? Da sua família? É interessante, antes de entrar na família, o Fernando comentando que 2 bi é uma empresa já relevante dentro do nosso negócio. No áudio que eu conversei com o Paulo, ele falou isso, ele deu exatamente a explicação que o Fernando falou. Ele tá assim, funciona desta forma. Tá combinado. E ele ainda deu exemplos, deu nomes, essa e aquela tem entre 2, essa tem 4, essa tem 3, e essas são consideradas referências. Aí eu entendi. Ele quis me dar a dimensão do que é, onde a gente estava ali dentro daquele business, e foi bem interessante. E nessa linha aí de transição, né, eu fiz um plot twist na minha carreira totalmente, né? Eu estava numa multinacional, eu tinha sido contratada como supervisora lá, fiz estágio, fui contratada, minha família extremamente feliz, família do interior. Então, querendo ou não, para quem não é do interior... Você morava onde nessa época? Nessa época da Ambev, eu morava em Belo Horizonte, que eu ainda estava finalizando a faculdade. Eu fui contratada antes de formar, então eu tinha que ainda me dividir. Mas a Ambev era em Joatuba, então eu tinha que ir e voltar todos os dias. 2h30, 2 horas aí para ir, mais 2 para voltar. Então, assim, foi uma super conquista para mim, para minha família, meu primeiro emprego, então foi ótimo. E aí, logo depois, eu recebi o convite de participar do processo seletivo da Veneto para a vaga de processos. E quando eu decidi, de fato, sair da Ambev, minha família assim, como assim? O que é gestora de investimentos? O que é isso? Você foi mandado embora ou você não está querendo contar? Não, eu tive que pedir conta e não tinha acerto e não tinha nada. E minha família, como assim? Que história é essa? E eu fui explicar, né, o que eu entendia, que era pouquíssima coisa. Mas eles me apoiaram porque eu acho que eles viram a minha vontade de ir para um lugar que eu me sentia parte, assim. Eles viram quão o trabalho na Ambev, eu sabia, eu sou muito grata, mas eu sabia que ele era um trabalho temporário. Eu não queria construir a minha vida lá, mas surgiu a opção, a oportunidade de vir para a Veneto. Expliquei para minha família que eu queria e eles aceitaram. E aí foi um trabalho de construção deles começarem a entender o que eu faço. Até hoje não entende, né? Hoje eu tô construindo isso. De explicar, né? E aí o Fernando comentou de caso, tem um caso que... o pessoal assistiu o podcast, eles vão começar a entender. Eles vão começar a entender. Tem um caso que é interessante, não foi bem com a minha família, mas eu sempre conto esse caso porque até a gente acaba perdendo a referência, né? Quando a gente está dentro desse meio. Então, eu estava acompanhando a minha tia em uma cirurgia que ela ia fazer, e aí eu saí no meio do trabalho, fui acompanhar e eu ia voltar, mas eu tinha que fazer um processo de aporte num fundo exclusivo, e ele tem muito prazo, horário, documento assinado, é tudo muito cronometradozinho.
E é muito telefone. Então eu tava lá esperando minha tia ser operada. Só uma pausa assim, Tairine. Fundo exclusivo aí pra gente tirar o financeiro. É um fundo que abre exclusivamente para um investidor. Então, igual você vai lá no banco, você tem os fundos do banco. O investidor que tem muito dinheiro, ele pode ter um fundo só para ele, com a gestão totalmente personalizada. Então, normalmente, você coloca ali no mínimo 10, 15, 20 milhões, é o mínimo para ter acesso a esse tipo de produto. Mas, isso. E aí eu tinha que fazer esse aporte, no momento era só eu que fazia, e eu tava na fila esperando minha tia ser operada, e eu no telefone com o pessoal que ia fazer, e eu ainda falei assim, na época a gente ia fazer o aporte de 8 milhões, o primeiro aporte desse fundo, né, depois ele aumentou, mas eu falei, não, agora a gente vai mandar só 8 milhões, vai sobrar um restinho na conta de uns meio milhão, que a gente vai mandar depois, porque não tem boletim assinado. Boletim é o documento que a gente tem que fazer. E na hora eu não percebi, porque minha cabeça estava no trabalho, como se eu estivesse na gestora, normal, a gente conversa isso no dia a dia. Quando eu observei do meu lado... Todo mundo olhando para você? Todo mundo olhando para mim. Como assim 8 milhões? Só 8 milhões? Só 8 milhões e vai sobrar um restinho de meio milhão. Você tá mexendo com o quê? Na hora, assim, eu dei uma paralisada, eu tô assim... Não posso fazer isso. Eu tenho que prestar atenção onde eu estou. São poucas pessoas que têm acesso, né? A gente sabe disso, nosso público é restrito. E isso é muito difícil de tangibilizar. Então, esse foi um dos exemplos. É até perigoso, né? Porque... Exatamente. Até de ser sequestrado. Quem não entende né? acha que o dinheiro está na nossa conta. E esse é outro caso não da sabe minha do que família. você está falando. Porque eu tomo muito esse cuidado, por exemplo, no elevador da vida... Porque às vezes você sai mandando áudio, né? Você está conversando com o cliente, você está no telefone, você está no Uber. Sim. E você está falando de milhões de reais. De milhões, né? exato. E a partir daí acabou. Eu me policiei, dei esse exemplo pro meu time. Eu disse, gente, é difícil a gente lembrar, mas aí eu dei esse exemplo pro time. Falei, olha, vamos todo mundo ajudar um ao outro a ter esse controle. E aí foi isso. Caso disso hoje. E na linha da minha família, desse de 8 milhões, e que o Fernando comentou que é o patrimônio do nosso cliente, CPF do cliente, então, às vezes minha família ou amigos acham que eu sou rica por causa do dinheiro dos clientes. Então, quando eu falo que o mínimo para investir na Veneto é tantos milhões, que a Veneto tem tantos bis sob gestão, todo mundo já fala, nossa... Um cliente representa mais do que a família inteira, toda junta, somada, às vezes vai conquistar, né? Dependendo, com isso, certeza. Né? É a realidade. É a realidade. Né? E quando eu falo, aí eu tô assim, não, gente, o dinheiro não é meu. O dinheiro a gente trabalha para o cliente que tem esse dinheiro. Então, é uma realidade muito diferente, assim. Eu acho que até pra ficar claro... Só assim, hoje eu tava falando disso aí. Hoje aconteceu exatamente isso, que eu estava conversando com o Benker e ele comentando que estava levando um cliente no escritório e aí a gente falando, porque a gente sabe que o cliente é bilionário, é o multibilionário, e aí ele estava falando isso, no Uber ele, eu acho que o cliente tem só uns 70 milhões parado e tal, tô com essa expectativa, não acho que tem muito não. Você começa a realmente perder essa dimensão dentro do mercado financeiro, a noção de grandeza, mas é dentro da grandeza do que a gente está conversando, então... E no dia a dia isso é muito comum, né? Não misturar. A gente, lá no time de inteligência comercial, a gente faz o levantamento de dados semanal da gestora e a gente fala que segunda-feira é o dia da reflexão. Porque quando vai compilar todos os dados de aporte e retirada na gestora, a gente vê PIX de 3 milhões... aporte de 10 milhões. E a gente começa a falar assim, não, uma semana ele manda um Pix de 3 milhões e manda um Pix de 3 milhões, brincando, porque é uma realidade muito diferente. Pra gente é difícil imaginar, pensa, um Pix de 3 milhões. E me conta assim, tipo, porque tem um ponto aí que eu acho que a gente tá falando da família, primeiro a família misturar isso com a gente, né, com o nosso patrimônio, né, de família e amigos, né? E outra, ou gente que é indiferente, né? Não faz a menor ideia do que a gente tá falando e fica por isso mesmo, não quer entender. Mas tem um outro problema que, assim, você acaba começando a conviver também com uma outra realidade. A gente fala muito aqui do kit babaca, né? Que é o Thiago, do outro episódio, trouxe. Eu vou falar todo mundo, né? Eu faço por aqui. Mas o editor tá ferrado lá, vai ter que colocar muito quadrinho lá pra pessoa clicar e tudo mais. Produção aí se prepara.
Mas, tipo, a gente começa a acostumar com uma outra realidade. Geralmente, as reuniões do time, quando é maior, aí é num hotel mais sofisticado, você vai num restaurante, são restaurantes melhores. Isso, de uma certa forma, me afastou de muita gente, né? Eu falo pela minha realidade, eu acredito que do Fernando também. Isso aconteceu com você também? Tipo, e não porque a gente quer, e até mesmo pelo contrário, porque a gente acaba todo dia anda de social, você vai em qualquer lugar, você tá de roupa social, você tá bem arrumado, você começa. Tem mercado financeiro, que você tem que ter o iPhone, você tem que não sei o quê. Tem uma série de coisas que são inerentes à realidade. Você acabou se afastando de algumas pessoas nesse contexto? Eu não sei afastando, mas que tem essa diferenciação, assim, sim. Eu acho que até o papo, né? O papo do dia a dia, apesar da gente não falar de cliente, por sigilo mesmo, é um papo diferente. Então, sim, a gente quer experiências diferentes, a gente não quer ir no mesmo lugar, porque, por exemplo, a Veneto mesmo fez um kickoff, que é uma reunião semestral que a gente faz de resultados e alinhamento de estratégia, que foi no Fazano. E aí a ideia era, de fato, a gente ter um dia ali parecido, próximo do que um cliente nosso teria. E é um mundo muito bom. A gente se acostuma com o ruim, imagina com o bom, né? Hoje mesmo o Fernando comentou isso. Então, assim, sim, você busca experiências que muitas vezes as pessoas não querem acompanhar, ou não gostam, ou não esperam isso, né? Ou não tem a condição. Inclusive. Ou não tem a condição também. Você tem até medo de experimentar, né? Porque a gente fala que paladar não retrocede. Paladar é complicado você ir numa realidade para você acostumar de volta, né? É difícil. Mas sabe o que eu acho legal disso aí? Assim, agora eu vou Fernando Coach aqui. Mas eu acredito de verdade nisso, assim, que uma coisa que eu acho legal disso é que você começa a ver que é possível. Que aquela pessoa que tem ali um cliente seu que tem 50, que tem 80, 100 milhões de reais, ele não é um super-herói, ele não é um cara que, nossa, super dotado, que tem superpoderes. Não é só herança, né? Não é. Normalmente não é herança. Então, assim, você começa a ver que é possível e você começa a ver que você também tem capacidade de criar patrimônio, de criar dinheiro, de que aquilo ali não é só para as pessoas que tiveram um super privilégio na vida, e isso acaba transformando também naquilo ali poder ser real, você acreditar e trabalhar e conseguir. Talvez você não vai chegar no mesmo nível de patrimônio dele, mas você consegue acumular muito mais patrimônio. Então é um pouco daquilo que a gente fala de, às vezes sua crença te limita a chegar até onde você acha que é possível, né? Porque você acaba desistindo no meio do caminho. E quando você tem acesso a esses clientes, eu sinto isso. Você às vezes nem sabe que existe outro caminho. Isso que eu ia falar, Exato. porque você começa a desbloquear desejos e coisas que você nem conhecia e nem sabia como acessar. Por mais que seja coisa simples. Então, eu acho que abre portas muito grandes, assim. E é engraçado o comparativo. Eu trabalhava numa fábrica, botina bico de aço, calça jeans, toda bagunçada. Uniforme pra semana Uniforme, tudo certinho, cabelo preso, segurança no trabalho, EPI. E fui para o mercado financeiro, foi muito rápido. Eu saí pedi demissão da Ambev uma semana, na outra eu acho que eu já estava na Veneto. Teve que renovar o guarda-roupa pelo menos, né? Todo, né? Porque tinha quase 2 anos que eu estava na Ambev, e a Ambev, o trabalho, como era em outra cidade, também não tinha tempo de nada. Lá era de domingo a domingo, de 7 a 7, 24/24. E não tinha tempo, assim. Foi um período de construção mesmo. E eu não saía muito, justamente porque eu não conseguia, porque eu estava ali focada em ter uma bagagem, ter uma Ambev no currículo. E eu não tinha roupa para sair, tinha 2 anos que eu não andava de salto. E aí eu tive que ter uma virada muito grande. Tanto é que no começo eu fui engatinhando, e até hoje a gente vai construindo, vai fazendo tudo. Então, assim, é uma mudança de mindset também. É uma mudança de... A gente nunca teve tão coach aqui, hein? Não é? Mas assim, foi totalmente. Eu não sabia. Eu comecei até no Instagram, comecei a seguir pessoas diferentes, porque a gente consome conteúdos que a gente vai utilizar ali, não precisava pagar, para eu conseguir construir essa cabeça. E tem sido um processo. É muito diferente. E aí nós estamos falando da mudança social. Mas também tem um outro ponto que é a mudança intelectual.
a gente, né, tem por hábito e tem no DNA, tanto aqui na Forplan quanto na Venet, de estudar muito. E aí você começa também a ver outras coisas. Então, o quanto isso também você acha que impacta? Porque não é só o social, porque sua essência não mudou, né? Você continua gostando daquelas pessoas, né? Eu tava brincando, falei assim eu mandei pro meu sogro, vai ter o aniversário da minha avó no sábado. Falei, tá vendo que não dá pra fazer uma festinha? Tipo assim, vai ter aniversário. A primeira lista já tinha 36 pessoas no começo. Então assim, e gente de todo tipo, né, Fernando? De vários lugares de Minas. E você quer estar ali, você faz questão de estar ali, a gente gosta, é bom demais. E tá tudo bem. Então a nossa essência não mudou, as nossas raízes não mudaram. Mas você tem uma questão intelectual, né? Que tem pessoas que realmente você vai falar, poxa, não tá tão legal mais. A régua é alta, né? Então acho que esse é o ponto assim que acaba puxando. Não que a gente é melhor ou a gente é pior, mas essa questão de estudo, isso também é inerente. Então, muda muita coisa, o lugar que você está, muda muita coisa ali da como que você acaba tendo que agir. Né? Eu você acho viu que é um muito processo... impacto disso? Assim? Você viu esse distanciamento intelectual? É um processo, eu acho que natural, a partir do momento que você começa a querer um papo diferente, né? Não, vou romper com essa... Não, eu acho que é natural diminuir o conteúdo das conversas, diminuir o match mesmo, né? Eu acho que isso é natural e construir com outras pessoas também, né? Então, realmente é muito diferente dos ambientes que eu vivi. Então, o ambiente fabril, eu lidava muito com o time operacional mesmo, eu era líder de 12 pessoas que eram fabril mesmo. E hoje sou líder de time que é intelectual, que estuda, que aprende ali. O time está aprendendo, por exemplo, meu time trabalha muito com programação. Então, cada dia um aprendizado, a gente troca aprendizados e a gente quer isso. A gente não quer ficar, paladar não retrocede, inclusive no intelectual. Então, assim, não é definido, mas é natural o assunto não bater mais, os lugares que frequentam não bater mais, então acaba que diminui, sim, esse... E não é um tempo, né? Porque mercado financeiro a gente, né? Passa a não ter muito tempo para fazer muita coisa, não, né? Passa a não ter muito tempo. E é um ambiente gostoso, assim, eu gosto do ambiente hoje da Veneto, é um ambiente que motiva... São pessoas que não são acomodadas, a gente tem inquietude como valor. Isso é muito bom, te faz tirar a bunda da cadeira o tempo inteiro. Já num outro ambiente, não necessariamente. Às vezes você cresce até pelo tempo só, né? Você cresce pelo tempo. Então, assim, é muito diferente você crescer pelo esforço, ser valorizado pelo esforço. E você quer estar perto de gente que consegue te... um relacionamento, dependendo de amizade, de família, a gente já conversou sobre isso. Tem interesse, e não como um item pejorativo. Um quer trocar coisas com o outro. É a natureza dos relacionamentos. Então, isso aí também alinha muito. Você quer relacionar com pessoas que são alinhadas aonde você quer chegar, né? E eu gosto muito, né? Eu acho que é meio clichê falar isso, como diz a Fernanda. Bem hoje é dia de coach. Né? Hoje a gente tá usando a analogia, vai ter que mudar. Que é você ser o pato da mesa, né? Teoricamente, porque assim, é bom você estar com pessoas que sabem mais que você naquele determinado assunto. Eu vi uma frase, já vamos ser mais... Nossa, agora hoje vai superar. Que a ideia é essa, né? Ser o mais burro da mesa, mas não de todas as mesas que você senta, senão também aí tem um negócio errado ali. Em alguma mesa você tem que ser o mais... Você tem que ser esperto ali também, então... Sim. Mas em algum momento que você era o pato da mesa, daqui a pouco não vai ser mais, e aí vão ser cresce, outros. Né? Junto, né? É uma evolução, é uma escada, né? E eu acho que é natural, sim, a gente querer se relacionar com pessoas que também querem isso, né? Você cresceu muito rápido na Veneto, né? Tipo, você vem se destacando aí, né? Pelo que eu acompanho, né? Pelo que a gente conversa no dia a dia. O que você acha que é importante, né? Porque quais atitudes, apesar de a gente falar muito do valor, né? Mas assim, as atitudes mesmo, o que você acha que a pessoa precisa ter para realmente
chegar e se destacar, seja na Veneto, seja em qualquer lugar? Uhum. Eu acho que eu falo mais olhando para o lado do back-office, né, do operacional, mas é ter, primeiro, inquieto, tirar a bunda da cadeira, querer resolver, independente do problema, independente do dono do problema. Mas ter senso crítico, você entender onde você está, entender quais são as soluções que fazem sentido para aquele lugar onde você está e implementar essas soluções, eu acho que fazem muito sentido. E eu acho que me ajudaram muito. Eu tentei sempre ter esse senso crítico, aprimorar, desenvolver e aumentar o senso crítico. É uma das várias coisas que eu acho que é muito importante para o crescimento, porque você entende onde é que você está, onde que você pode contribuir para o crescimento da empresa, você consegue entender onde que a empresa vai chegar. É a mesma coisa do áudio do Paulão. Então, o Paulo, 2 anos antes de bater 2 bi, ele já sabia que ia bater 2 bi. Então, eu acho que isso ajuda muito nesse crescimento. Você ser, de novo, coach, né? Aham. Mas é ter o espírito de dono de verdade. Eu acho que até eu entrar na Veneto, eu sempre ouvi muito falar sobre isso. Eu lembro, inclusive, na época que eu fiz estágio no startup, na época, que era 99, e eu perguntei por que eles me contrataram como estágio, né, na época. Eles falaram, a gente viu um sangue no olho seu, que a gente não viu em nenhum outro candidato. E eu não tinha nenhuma experiência, foi o meu primeiro estágio. E aí eu comecei a entender o que é esse sangue no olho, e na Veneto eu vi de fato que ia ter o espírito de dono. Então, quando eu vi toda aquela estrutura, tudo que eu gostava na minha experiência antiga, eu tinha na Veneto, e tudo que eu não gostava na minha experiência antiga, eu não tinha na Veneto, aí é o casamento perfeito, é aqui que eu tinha que estar, e eu vou entregar tudo de mim, e aí eu mudei uma chave assim na minha cabeça para isso. É aqui que eu vou construir a minha carreira, porque eu sei que primeiro eu gosto, segundo a empresa vai crescer muito, e terceiro, os valores são muito parecidos, as pessoas querem melhorar sempre. Então, eu tenho um amigo que estudou comigo na faculdade, né? Até depois eu vou mandar esse que eu tô falando dele aí. Lembrei quando você falou das características, eu lembrei dele e eu acho que eu já comentei dele com o Fernando. Ele estudou comigo na faculdade e ele é um cara que ele nunca trabalhou no mercado financeiro. Mas eu já falei algumas vezes com o Fernando. Fernando, esse cara aqui, se ele trabalhasse com a gente... Porque ele é um cara que resolve problema. E não importa o problema. De engenharia ambiental. Florestal, né? De frota, de máquina, locação de máquina, logística, né? Florestal. Mas é um cara que eu teria plena convicção de que você, né, em qualquer lugar que ele, mesmo que ele não entenda no primeiro momento, é um cara que vai se dar bem porque ele resolve o problema. Não quer saber o tamanho do problema e não quer saber, ele vai estudar, ele vai pesquisar, ele vai se unir a quem sabe, ele vai... botar faca no dente. E é uma cabeça também. Teve algum livro, algum Chama curso? Rafael Gama, né? Só fazendo... Dando nome. Teve algum livro que a gente leu, algum curso que a gente fez que essa frase me marcou muito, que o problema não é meu, mas a solução é. Então, independente de onde nasceu o problema, aquilo ali tem que ser resolvido. E eu tenho muito essa cabeça de resolver problema. Eu lembro, no primeiro mês que eu fui para a área de inteligência comercial, e a área não existia, a gente foi montar a área, eu como líder ali da área. Foi a 01, né? Como diz o Bernardo. A 01 não tinha time, não tinha espírito de equipe, foi um desafio de liderança que eu vivi naquela época, que é totalmente diferente do desafio de hoje. E aí eu tinha que observar, entender, para traçar um plano de ação, para a gente conseguir estruturar a área. E eu lembro conversando com o Fernando falou assim, eu sei que é difícil, mas tenta fazer menos, tenta resolver menos problema nesse primeiro momento, para conseguir ter essa visão estratégica, porque é a visão de resolver problema o tempo todo, e naquele momento tinha que tirar o pé do acelerador nessa cabeça. Então, hoje eu já consigo ter um equilíbrio um pouco melhor de saber em que momento outras pessoas têm que resolver o problema, que é um pouco o papel do líder, né? O líder tem que ser um questionador assertivo, não necessariamente um resolvedor de problemas. É tirar o ponto cego do time e fazer o time crescer. Então, acho que isso é bem importante também nessa cabeça de resolver problema e junto com o senso crítico, né? Porque resolver problema
a gente resolve. O problema é a solução ser boa, né? Essa é a... eu tenho que fazer só um parênteses aqui, né? Senão depois a gente vai ser cercado aqui na rua. Porque a gente tá colocando aqui o coach, né? Como se fosse uma coisa ruim. E a gente tem nada contra coach. Inclusive, a gente tá até olhando para trazer um coach aqui para conversar com a gente. É muito nesse sentido, aquele tom pejorativo que pegou daquela linhagem de coach que nunca conseguiu produzir nada e vem sem experiência, com ideias que ele leu em 2, 3 livros, com um curso básico ali de 2 horas e acha que vai resolver todos os problemas do mundo. Então, dessa conotação pejorativa, então a gente brinca, mas não quer dizer que a gente não acredite ou que é uma profissão indigna ou qualquer coisa desse tipo. Então, acho que é importante deixar esse é muito pelo contrário, né? A gente sempre fala que todo bom profissional tem um bom coach. Né? Tem desde um atleta de alto rendimento até, né, sei lá. E até porque também a gente não tem a formação, o estudo, a gente não focou nisso, nosso foco é outro, né? Então... E a gente tá falando muito aqui de características, né? Mas entrando um pouquinho no mercado financeiro, né? De tipo, o pessoal está entendendo que existe outras coisas. E a gente sempre fala muito aqui que é importante ter certificações, ter uma série de coisas no mercado financeiro, tal. Mas na sua área específica, esse não é um requisito fundamental. É importante? Talvez. Mas é um requisito? Não. Então, assim, tem espaço para outras pessoas então, aquela pessoa, né, que fica assim... eu vou trabalhar numa empresa de investimento, mas eu não entendo nada de matemática, não entendo nada de investimento. O que você tem para falar para essas pessoas assim porque às vezes a pessoa quer entrar num RH de uma Ambev, ela pode entrar no RH de um Veneto, né? Ela pode entrar num cadastro, ela pode entrar na inteligência comercial, e não tem nada a ver com o investimento, isso, ela não lida com o produto. Sim, a certificação é extremamente importante, né? Na nossa área, a gente tem a certificação da ACEA, mas não por exigência, mas por capacitação mesmo do time, para formar um time um pouco mais completo, uma vez que a gente ajuda o back-office do time comercial, né? Então, mas não é uma exigência para entrar. E eu sempre falo que dentro do mercado financeiro e de qualquer outra empresa, existem outras profissões, né? Não é só o coração. Então, por exemplo, na minha área tem economista, tem administrador, tem engenheiro químico e tem os chapéus ali e a gente olha muito skill, a habilidade da pessoa, é o conhecimento da pessoa. Então, se for um analista ali de inteligência comercial, a pessoa tem que ter o conhecimento de programação, de tratamento de dados. Se for um cadastro, a pessoa tem que ter uma orientação ali para processos muito forte, tem que conseguir lidar com uma documentação, burocracia, não sei se é a palavra, no dia a dia muito, muito forte. Então, são vários chapéus. Então, tem N possibilidades. Não é da minha área, mas a gente já comentou hoje. Analista de risco compliance, tem advogado na Veneto. Então, eu acho que é importante ter esse olhar para um business e entender que você não tem que ter um conhecimento específico naquilo. Então, você vai trabalhar numa cervejaria, você pode ser um psicólogo e trabalhar no RH. Você vai trabalhar no mercado financeiro, você pode ser um engenheiro químico e trabalhar com dados. E trabalhar no RH. E trabalhar no RH. Pode trabalhar com dados e ser trader e ser um analista. Tem analistas de engenheiros químicos na Veneto também. Então, eu acho que a Veneto e o mercado financeiro, de um modo geral, e eu acho que é uma tendência de mercado dessas empresas que estão um pouco mais modernas, desvincular um pouco isso de essa profissão, esse curso é dessa profissão em específico. Então, na Veneto isso é muito forte e eu acho que é muito importante ter essa consciência. Então, a gente olha muito skill, capacidade, habilidade, conhecimento, cursos até fora mesmo da faculdade. Obviamente, a faculdade é importante, mas não é o diferencial. A certificação da mesma forma. Certificação é muito importante para carreira de projeção dentro do profissional da inteligência comercial. Isso é extremamente importante. Não necessariamente para entrar. É um pouco isso. Acho que tem um ponto disso aí também, Marco, que é o seguinte. Querendo ou não, você está dentro de uma empresa de investimentos.
Então, é importante entender alguma coisa de investimentos à medida que você está ali, até para você poder contribuir com outras coisas, né? Então, a gente até tem lá uma exigência de certificação independente da área, ligada a investimentos, à medida que a pessoa vai crescendo no plano de carreira, justamente por causa disso. Se ela quiser crescer no plano de carreira, se ela não quiser, tá tudo certo também. Certo, não tá certo. Tá mais ou menos. Mais ou menos certo. Só. Aí vai contra os valores. A cultura, né? Contra a cultura da Venet. Aí já entra num outro problema. Mas assim, é isso. Querendo ou não... Nós estamos falando dessa realidade, mas não quer dizer que também todas as empresas tenham essa exigência. Exato. E aí, assim, a gente acha que é importante. O que eu tô querendo dizer é, se tem uma pessoa aqui que às vezes não quer trabalhar no mercado financeiro, mas, cara, você trabalha numa consultoria, é bom você entender um pouco sobre consultoria. Você trabalha numa oficina, numa empresa de petróleo, entende um pouco o que acontece com o mercado de petróleo, quem que manda, como é que funciona, como que é a dinâmica de preço. Acho que isso vai agregar para você conseguir enxergar mais coisas e conseguir gerar mais valor para a empresa e para você. Então, acho que também tem que ter essa visão. Que eu falei com os meninos aqui, que eu sei que é engenheiro química, eu nunca entendi nada de química na escola. Mas como o Paulo disse, engenharia química é o quê? Física. É só física. Assim, cara, não sei, eu não sei até hoje como é que passei. E eu fui entender de química um pouco quando eu fiz estágio na ArcelorMittal. E era na ArcelorMittal Bioflorestas, né? Que é a parte de... Então tem muito insumo, tem muito... Eu até nem lembro os nomes mais, né? Químico, fertilizantes, né? Para essa área, e é tudo elemento químico, né? E eu trabalhava na área que fazia o controle disso, né? De quanto de insumo foi consumido, de quanto de produção, quanto desse insumo... E aí eu comecei a entender. Então, assim, também, novamente, né? Eu não gosto de química, não aprendi nada na escola de química, mas chegou um ponto que eu precisava entender um pouco, porque senão eu não ia conseguir fazer o mínimo de controle para saber se era um formicida, se era um veneno ou se era um adubo, né? Então, se eu não entendesse isso, eu poderia fazer um controle errado. Você está imerso no meio, né? Querendo ou não, você está com acesso às pessoas. Você está muito mais fácil com quem de fora vai querer tirar uma certificação. Você sabe exatamente a quem perguntar. Você tem exatamente os melhores materiais. Você vê na prática. Você vê na prática as coisas acontecerem. Então, é muito mais... É uma direção natural, né? Que a gente estimula na Venet e que a gente espera também. Então, você está no meio, você vai precisar entender daquilo. E eu acho que tem muita coisa que a gente precisa explicar, né, também aqui. Você pode explicar bem pra gente assim... a gente falou de advogado, né? Na Venet, são 4 advogados hoje, né? Só 3 advogados. Então, nós temos, assim, existe essa diversificação de não só ser profissionais da área de finanças. E na sua área, você falou de cadastro, você falou de inteligência comercial, porque assim, são nomes, setores que foram criados dentro da empresa, né? Então não é todo lugar que inteligência comercial é a inteligência comercial que é feita na vida. Você falou cotização. O que vocês fazem, né? Que a gente falou de facilitar a vida do cara do comercial para o cliente ter uma experiência melhor. Mas o que é o dia a dia? O que vocês fazem efetivamente no operacional? Qual é o mão na massa ali, né? A inteligência comercial, igual você comentou, da Venet, né? Eu consigo falar da Venet. A gente está em vários momentos ali da vida do cliente. Desde quando ele é lead até quando, de fato, ele virou cliente da Venet. Então, não consigo explicar a inteligência comercial sem separar nesses chapéus. Mas, dando alguns exemplos, então, no momento que o officer está ali, né, o time comercial está ali prospectando esse cliente. O officer é o vendedor, né? É o vendedor, o time comercial. O meu time é responsável por... O officer entrega para a gente fazer uma análise ali da carteira de investimentos atual do lead, né? E mostrar, comparar ali como que seria uma da Venet. Então, o meu time que prepara esse material para o officer, entrega para ele levar em reunião, apresentar para esse cliente, ajudar o officer a mostrar como que é uma gestão da Venet. Então, o meu time prepara esse material, dado que esse material foi apresentado, a gente captou o cliente, aí entra o chapéu do cadastro, que a gente comentou. Então, naquela linha de experiência do cliente, a gente tenta minimizar o máximo possível
a parte burocrática do cliente ali naquela entrada, naquele onboarding inicial. Então, desde a parte de contrato de gestão, abertura de conta nas instituições, porque como o Fernando comentou, a gente investe em nome do cliente, no CPF do cliente, então a gente faz todo esse processo de abertura das contas, faz toda essa parte mais burocrática. Ou transferência, né, de uma instituição para outra. Exato, transferência de uma instituição para outra, tombamento de conta, e a gente sempre busca fazer isso de forma que acesse menos o cliente possível. Obviamente, né, ele assina um contrato que nos dá esse poder, ele é ciente disso, o officer explica isso para ele. Então, aí entra no chapéu do cadastro, e o cadastro é responsável por entregar para o time de gestão de investimentos, de fato, a conta desse cliente pronta para operar. E aí, depois, esse cliente dentro da Veneto entra a parte de fidelização desse cliente, que o meu time ajuda, o time comercial, tanto no suporte, então, tudo que esse cliente precisa, ele pede para o officer, e o officer tem o meu time ali de apoio. Então, desde pedir um informe de rendimento para declaração de imposto de renda, meu time pega, até fazer um estudo um pouco mais avançado sobre algum produto que ele tem fora, que seria como se fosse um diagnóstico, e produzir mensalmente, fazer todo o compilado de dados da rentabilidade da carteira desse cliente dentro da Veneto, e aí entra o chapéu da cotização, que a gente falou. Então, produz um material mensalmente, a gente faz a consolidação dos dados de todas as instituições que esse cliente tem sob gestão da Veneto, e a gente entrega esse material para o cliente. É um insumo bem importante para o time comercial apresentar o trabalho da Veneto, apresentar como que está os investimentos desse cliente ao longo dos anos, né? O investimento na Veneto no longo prazo. E além dessa parte aí de apoio ao time comercial em tudo que o cliente precisa, a gente ainda cuida da parte de dados da gestora, que eu comentei que segunda-feira é o dia da reflexão. Só fazer um parêntese aí, Tainine, a gente tem uma meta aqui, né, de bater para falar de frases, metáforas e analogias, então, só fazendo uma analogia. Pelo menos 15, toda a gente tá bem atrasado hoje. Até tava procurando aqui pra ver se eu achava o nome do quem fica ali no pit stop, mas a gente costuma falar que é como se fosse o officer, ele é o piloto ali, ele que vai estar lá aparecendo nas câmeras e correndo lá na corrida, e aí ele dá aquela parada, mas ele tem todo um time para apoiar ele ali a fazer as coisas acontecerem. E é importante porque senão, já pensou se o piloto tivesse que descer, trocar o pneu, fazer negócio? Não daria certo. Não ia andar. Isso aí não ia ganhar a corrida, não. Então E dentro dessa analogia... Isso é o time da Tairine, né? É legal falar de Fórmula 1, porque tempo é dinheiro, tempo é corrida ganha. E uma das coisas que é importante também para o meu time é esse senso de urgência, assim como o time comercial tem. Porque o cliente ele te pergunta uma coisa pro officer, ou ele quer alguma informação, ele quer resposta na hora. E o meu time tem que estar pronto para dar a resposta na hora pro officer e o officer passar isso pro cliente. Então, essa analogia é interessante porque, apesar do meu time não atender e não sofrer a pressão da ponta comercial, eles têm que ter essa vivência, eles têm que responder às expectativas que o officer e o cliente têm. Vocês têm até um termo, né? Que vocês têm um canal que é o Help. Né? Help. Então, não é para o cliente, é para o officer é o help do cliente, né? O cliente fala com ele, mas ele faz aquilo que ele não consegue responder de pronto, né? Porque muita coisa consegue também. Isso. Ele tem um help da equipe, né? A gente está falando de Fórmula 1 e já vão seguir nesse... Vai emendar mais uma. Foi uma ótima analogia. Foi excelente, porque assim, a gente está falando de cotização, a gente está falando de dados, e a Veneto também, assim, eu lembro quando do Fernando contar, que tipo assim, foi para São Paulo, visitou não sei quantas gestoras, contratou sistema, contratou um monte de coisa, mas a gestora tem uma não é nem uma exclusividade, mas uma característica que é assim, o fato de você poder cuidar do cliente em vários lugares. Sim. Né? Você cuida dele na corretora A, na corretora B, no banco dele. Isso. E aí você tem um problema. Poderia usar um sistema de compilação de carteiras, que é comum, né? Tem muitos sistemas no mercado? Talvez.
Mas, né, já fizemos alguns testes, né, Fernando? Não, é porque assim... Exceto se algum vier patrocinar a gente aqui, a gente vai falar que vale a pena. Mas aí que é o lance, que eu acho que assim, a Veneto, ela tem uma característica, pelo que eu conheço de dentro, eu não tô lá no dia a dia, mas eu acompanho muito isso, que é a questão da personalização. A gente está falando aqui, a gente atende aqui na Fortran acima de 100 mil, né? A Veneto está acima de 5 milhões, então você tem uma personalização de atendimento. Essa personalização, aí voltando lá para a Fórmula 1, né? Cada etapa da corrida, você tem estratégias diferentes e os clientes necessitam de estratégia. Tem corrida que você vai correr começar com pneu macio, tem dia que vai chover. Se estiver chovendo, tem às vezes o outro carro fez um ajuste que é mais rápido, que ele está mais rápido naquela prova, é uma equipe, são 2 pilotos, né? Então assim, você tem toda uma estratégia. Até nessa temporada, né, para quem está acompanhando, a Ferrari tem errado muito de estratégia, por isso tá ficando para trás. E eu acho que o papel de vocês assim é de entender isso, né? Porque não é linear. O cliente muda, o officer muda, né? Ele pede uma coisa, outro dia ele viu outra coisa, o mercado evolui, as regras mudam também. É interessante, quando eu entrei na Veneto, tinha acho que 3 parceiros, talvez. Uns 3, 4 no máximo. Há 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio atrás. Hoje, né, como o meu time que faz a compilação de todos os dados de patrimônio, de captação da gestora, são mais de 20 parceiros, são mais de 20 instituições em 2 anos. Parceiro que você está falando aí são as instituições que os clientes podem ter conta. Isso. Então, por quê? Qual o motivo desse aumento? Justamente a necessidade do cliente. E são clientes diferentes que a gente também está acessando de 2 anos e meio atrás, mas isso nasceu basicamente de necessidade do cliente, porque houve essa demanda e a gente foi se adaptando. Então, é isso que você comentou. Tem uma adaptação conforme o cliente, conforme o mercado, conforme o time, conforme as possibilidades que a gente tem. Então, isso é muito importante. E todo dia surge uma particularidade. A gente chama de exceção, mas, na verdade, a regra é ter exceção, né? Como diz Netflix. No nível de personalização que a gente regras. tem, né? É comum ter. É comum, é extremamente comum. Então, toda vez que aparece um caso, que às vezes o meu time fala, e esse caso? Muitas vezes eu tenho que falar assim, peraí, vamos pensar. Vamos pensar como que a gente vai adaptar, porque, de novo, fazer a personalização 1 a 1, né, é fácil. A gente pega lá, monta, joga seu Excel lá, faz. Agora, fazer para um volume maior, que é o que eu comentei mais cedo, que é escalável, aí o bicho pega um pouco mais. É pensar nos cenários e tentar automatizar o que for possível. Então, essa parte da personalização que a gente tem que conseguir encontrar o limite, o equilíbrio entre, de fato, entregar um serviço personalizado, mas também não explodir, não inchar a máquina, inchar o quadro de funcionários, ou ter que contratar um sistema extremamente caro, ou um sistema caro que não atende e a gente tem que fazer algumas adaptações. Então, confiabilidade é muito importante no nosso ramo, né? O dado ser preciso, o dado ser, como você falou, em tempo hábil, né? E tem empresa de tecnologia, né? Tem muitas empresas boas, mas o que eu vejo de sistema, na grande maioria das vezes, se você contratar um sistema de mercado, ele vai ter as melhores práticas, né? Os grandes sistemas. E se você for contratar um sistema para fazer para você, aí já é um custo que muitas vezes inviabiliza. E outra coisa, uma empresa que cresce no ritmo da Veneto, é muito difícil, porque toda hora muda, né? Você muda mudança o tempo todo. Então não dá para criar um sistema e falar, tá pronto. Esse semestre foi interessante nessa linha de sistema, que a gente está desenvolvendo ainda a ferramenta da cotização, a gente está adaptando ela à nova realidade. E um dos pontos que a gente observou, a gente levantou a possibilidade de contratar programadores terceiros e por fim, a gente optou por fazer in-house. E no meio ali do projeto, a gente olhando para trás, nós olhando para trás, a gente viu que o que a gente entregou fazendo dentro de casa, o time estudando, se capacitando, aprendendo coisas novas, teve uma entrega boa em tempo, melhor do que se a gente tivesse contratado um terceiro,
explicado toda a lógica, ia ter muito retrabalho de conseguir fazer aquela pessoa que não está dentro do mercado, não conhece as nossas particularidades, desenvolver o sistema. É possível? É possível. Só ia ser uma entrega talvez um pouco mais demorada, um pouco mais cara, com certeza. Então, é uma realidade que eu acho que é importante e é legal o movimento que a Veneto faz, de buscar capacitação dentro do time e o time entregar. Obviamente vai ter algum momento que a gente vai, sim, contratar sistemas, mas vai ser uma outra necessidade das que a gente tem hoje, assim. Existem alguns sistemas, né? O que acontece é que o mercado financeiro é muito novo, né? O mercado financeiro ele é um bebê ainda. Então, você pega uma XP, que hoje é a maior corretora do Brasil. Quanto tempo que tem a XP? Tem 20 anos, mas a XP em 2016 que ela foi florescer, assim, de ter um crescimento bem mais exponencial. Então, a gente está falando de 6 anos que teve uma mudança muito importante para as corretoras, shopping centers financeiros. E aí, essa parte de dados, cara, é sofrível, assim. Não depende só de ter um sistema bom. Você depende do fornecedor, não tem como buscar um dado que não existe. Então, é importante a gente ter essa consciência também. E aí, muitas vezes, você vai fazer um investimento num negócio que também o fornecedor está mudando o tempo todo. A sua necessidade muda, do fornecedor muda. E aí não funciona, né? Fica ruim para todo mundo. Fica ruim para todo mundo, não vai. E fazendo dentro de casa, a gente já sabe, é uma construção ali, a gente já sabe os gargalos, os erros que podem dar, e a gente, um a um, vai criando trava para não deixar chegar no cliente, né? De fato, é uma construção e um aprendizado constante. Na mesma hora que hoje isso é um problema, amanhã já não é mais, porque o fornecedor dos dados resolveu esse problema. Então, é um jogo de cintura o tempo todo, assim. E dado é uma dificuldade, de um modo geral, do mercado financeiro. E vocês estão falando de fornecer dado para o cliente, né? Aqui nesse caso, mas vocês fornecem dados internos, né? Então, a empresa tem a gestão, né? Que a gente... Então, o tempo todo vocês estão fornecendo também informações para a diretoria, os comitês tomarem decisões, né? Se vai, o que vai fazer, vão... sei lá, desde um NPS, né, que talvez até entre um pouquinho numa outra área, né, mas eu acredito que vocês devem ter uma participação nisso. Então, quanto o cliente está satisfeito, o que tem que fazer, aonde que está errando, se houve alguma falha, se houve alguma situação. Acho que vocês fornecem isso para a gestão também, né? Sim, naquela linha de, além de ter o suporte do time comercial, como o time da inteligência comercial ali manipula os dados o tempo todo para fazer a cotização, para fornecer essa informação para o officer no dia a dia, né? Que o officer precisa saber como é que está ali no dia a dia também. A gente também faz esse levantamento, igual eu comentei, de captação da gestora, separado por tipo de cliente, aí faz um pouco mais a análise e o tratamento dos dados, para de fato entender como que está o crescimento da gestora, para saber que a gente está com 2 bi, não com 3 e não com 500 mil. Então, para acompanhar de fato como que está o crescimento da empresa. Então, tratamento de dado para tomada de decisão também é extremamente importante, senão a gente fica cego, né? Fica cego qual que é o caminho que a gente está percorrendo, em qual velocidade, para onde a gente quer chegar. E tem uma particularidade, a gente fez o último episódio que a gente gravou antes das férias do Fernando aí, né, até não foi pro ar, que a gente teve um problema técnico, tentamos resolver, já tá no Spotify, né, tá o áudio lá no Spotify, tem um canal nosso lá, JCast, canal novo, então já aproveitando para fazer a divulgação aqui para quem quiser escutar esse episódio, então, sobre as ligas universitárias, etc. Mas foi a primeira mulher que a gente trouxe aqui, né, e eu acho que esse é um tema que a gente não podia deixar de falar, né, então você é a segunda mulher que tá vindo. E o seu time, então assim, quando eu entrei no mercado financeiro, e foi uma conversa que a gente teve com a Maria aqui, né, Fernando, que era, você vê muita mulher na parte comercial, né, hoje você entra, há 10 anos atrás não tinha nenhum, né, hoje você vê mais mulheres no time comercial, e o seu time tem mulheres, quando você chegou, você assustou, como é que foi essa questão, porque o mercado financeiro ainda tem um pouco desse... Mas quando você chegou, tinham 14 pessoas, tinha não sei quantas pessoas, mulheres tinham. Tinham 2 mulheres. A secretária A secretária e uma estagiária na época.
Hoje tem muito mais, né? Eu falo que eu abri a porteira, né? Cheguei e saí contratando o máximo de mulher que dava. Aí depois começaram os conflitos, aí... Não, o negócio não foi esse. O negócio foi o seguinte, porque minha noiva, ela pegou e comentou. Ela conhece a Tairine, foi ela que indicou a Tairine para trabalhar. Então, a partir do momento que ela passou a ter uma informante lá dentro, aí liberou para poder contratar mais mulheres. Então era esse o problema. Era um problema, era eu. Aí o problema é não. Mas sobre, né, assustar ou ter uma visão assim diferente, eu acho que eu não tive tanto porque eu saí de um ambiente extremamente masculino. Então eu estava numa fábrica que, eu não sei exato, mas estimando 90% das pessoas eram homens. Era uma fábrica grande. Eu liderava um time que era só de homens. Então eu tinha 12 pessoas que eu liderava. Eram todos homens. Logo quando eu saí da Ambev, a gente tinha acabado de contratar a primeira técnica mulher no nosso time. Então, assim, eu já era acostumada a ter que lidar com homens, assim. E o time de gerência, a gerência da Ambev na época só tinha acho que 2 mulheres de 10 gerentes, 9, não lembro direito. Então, assim, eu já estava acostumada a um ambiente fabril, que é totalmente masculino, e eu fui para o mercado financeiro, continuou o ambiente totalmente masculino, só que com uma pegada totalmente diferente. O operador tem características diferentes, por exemplo, de onde eu estou hoje, né, do mercado financeiro. Então, assim, não foi um baque, porque eu já tinha, mas foi um baque quando eu entrei lá na Ambev, virei supervisora de um time que era só de homens e muitos mais velhos do que eu na época, e primeiro emprego, eu não tinha experiência. Então, lá foi um baque. Quando eu entrei para a Veneto, eu entrei na missão de expandir o time feminino. Mas, assim, eu acho que na Veneto é um pouco diferente, a gente já conversou disso algumas vezes. Não tem... A gente olha, é o que eu falei, não olha curso, a gente olha a cultura da pessoa, que é alinhada à Veneto, as skills da pessoa, e a gente busca pessoas, não homens e mulheres, né? A gente quer contratar a mulher, eu sempre brinco, toda vez que tem mulher no processo seletivo, eu falo, vamos mirar nela. Tomara que ela vá bem, Tomara né? que ela vá Depende bem, dela. vamos mirar nela. Mas se a pessoa não tiver skill, não tiver alinhada aquela vaga, o fato de ser homem ou ser mulher, a gente não consegue muito travar. Mas eu acho que, assim, a mulher vem conquistando um espaço interessante, eu acho, no mercado financeiro. Esses dias eu ouvi um podcast das mulheres falando mais do time comercial mesmo, como que é isso da mulher no mercado financeiro. Então, assim, eu acho que a gente vem conquistando espaço. O meu time na Veneto, eu acho que é o time que tem mais mulher, se eu não me engano. O time de análise da renda de equity tem não tem nenhuma mulher, e nunca teve, né? No de equity nunca teve. É menos, né? Então, o meu time é um time que tem muita mulher, considerando as proporções ali. A gente deve ter 12 mulheres na Veneto, talvez, de 50 colaboradores, 12, 13. 4, eu acho que são do meu time, 3 são do meu time. Então, um time de 6 pessoas, 50%, 7 pessoas, quase ali metade do time. Então, eu acho que é importante, a mulher vem conquistando esse espaço, e eu torço muito para que mais mulheres se interessem pelo mercado financeiro. Lembrando, a gente já falou muito disso hoje, não é só análise, não é só trader, que é uma carreira também muito conhecida, tem uma advogada mulher lá, por exemplo, então tem outros locais que a gente pode trabalhar. Então, assim, é muito interessante ver esse movimento, mas é um movimento que vem engatinhando mesmo. E pode ser, inclusive, trader, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma trader mulher. Hoje a head de renda fixa é mulher. Isso é até importante que eu ia falar, porque você tem heads, né, que são, né, para traduzir mais uma vez, né, são os líderes das áreas. Tem a Tairine, tem a Ana, né, que inclusive Ana, né, tem que vir aqui pra gente falar também sobre a parte de gestão de renda fixa, mesa de operações, etc. Mas, então, não só na equipe, né, mas pessoas liderando, encabeçando coisas relevantes dentro das áreas. A gente trouxe um ponto legal da última vez, Tairine, assim, e aí eu queria ver a sua visão também. Que foi assim, igual você comentou, tipo, pra mim foi natural, mas a gente vê que tem muito pouca mulher no processo seletivo.
pra gente é indiferente no sentido de a gente quer ter, porque eu acho que isso agrega para a cultura da empresa como um todo, mas é indiferente no sentido de que a meritocracia sempre vai vencer. Então, se tiver o mérito, vai entrar. Só que a gente vê que muitas vezes as mulheres nem se enxergam no mercado financeiro. Muito por nossa causa, e aí eu trago esse assunto aqui para poder desmistificar um pouco disso, que às vezes a pessoa vê aquela foto, aquele tanto de homem ali, já nem quer estar ali dentro desse ambiente, nem se enxerga como participante do mercado financeiro, e aí entender como que você vê isso, se realmente você acha que tem esse preconceito das mulheres com o mercado financeiro, e dar sua posição no sentido de que, às vezes a pessoa não se enxerga. Ela pode se enxergar, é legal estar dentro do mercado financeiro, tem esse problema de fato? Bom, nessa parte da mulher, né, no mercado financeiro, eu acho que assim, a gente não tem referência. Esse é um fato. Então não tem, é difícil você ver gestoras mulheres, é difícil você ver autoras de livro do mercado financeiro mulheres, podcasts que são mulheres. Aliás, que tem o Paulão deu nota ruim, deu nota 7 para Natália Arcuri aqui outro dia. Então, assim, quando você traça uma projeção de carreira, onde você quer chegar ali no futuro, você acaba que você se inspira em algumas pessoas. E quando você vê uma mulher, você consegue ver que tá mais próximo ali você conquistar aquilo ali. Então, isso faz diferença. Por exemplo, quando eu entrei na Veneto, eu queria ser sócia da Veneto. Eu tinha essa visão, eu queria ser sócia da Veneto, tinha o programa de partnership, era onde eu me encontrei, eu coloquei esse objetivo ali para mim. Não existia sócia mulher na Veneto, era só sócios homens. E aí, eu não me via falando em representatividade assim, mas isso também não me trava. Eu acho que é importante ter essa distinção. Então, é um pouco mais difícil você imaginar onde que você pode chegar, né, sendo mulher, e não tendo uma referência ali na frente para você focar sendo mulher. É impossível? Obviamente que não, mas faz muita diferença. Então, eu acho que, por exemplo, tem poucos candidatos estagiários, ou até para contratação mesmo, que a gente procura mulheres. Um dos motivos é por falta de interesse, e o falta de interesse vem por falta de referências. No início, acho que, eu não lembro quando, me chamaram na UFMG para eu dar uma palestra em uma disciplina que eles tinham o hábito, e aí eu contei onde eu estava, a minha trajetória, o que eu fazia na Veneto. E depois de pouco tempo, uma menina se candidatou no processo seletivo da Veneto. E aí ela dá engenharia química, e a gente se dá um match ali, todo mundo que é engenheiro químico a gente brinca, porque geralmente engenheiro químico é raro trabalhar na área, porque ninguém gosta muito, ou enfim. E aí eu perguntei para ela por que ela tinha se inscrito no processo seletivo, e ela deu depoimento. Ela falou, eu vi sua palestra lá na faculdade, e aí eu vi que a mulher e engenheiro químico, né, porque também é algo bem diferente, tem possibilidade de entrar no mercado financeiro. E aí que eu comecei a correr atrás. Foi muito interessante esse depoimento, assim, até comentei com a minha amiga de lá sobre isso. Ou seja, ela se viu ali em mim, ela se viu ali que ela podia também. Então, isso faz muita diferença. Eu via isso um pouquinho, por exemplo, quando eu comentei da Ambev, todos os gerentes eram homens, da mesma forma que eu via que todos os sócios na Veneto eram homens, mas isso não me parou. Eu acho importante, né, dando um recado aí para as mulheres, apesar de não ter uma referência, é importante procurar similaridades, independente se for homem ou não. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas é importante encontrar o que é parecido ali com você e onde que você quer chegar. E dar a cara a tapa mesmo, e não ter vergonha, e querer crescer, independente de ser mulher, homem, de ser um ambiente muito masculino. Eu até brinquei esses dias que eu cheguei na sala dos meninos de renda fixa, e a Ana tava de férias e só estavam os homens lá. Eu tô assim, gente, essa sala tá masculina demais, tá exalando testosterona, eu vou ficar um tiquinho aqui para dar uma amenizada, viu? Então, assim, acaba que a gente está num ambiente muito respeitoso, que, por exemplo, na Ambev não necessariamente era. Tinha que ter um tato um pouco diferente do mercado financeiro, que é muito respeitoso, pelo menos na Veneto, né, que é onde eu posso dizer.
Então é um pouco isso. Eu acho que as mulheres têm que olhar com olhos diferentes para o mercado financeiro, olhar quais são as profissões dentro do mercado financeiro que atraem, e não se travar nem por curso e nem por inspirações. As inspirações, sim, são poucas, e eu acho que tem que ter um movimento aí de conversa, sim, entre as mulheres para estimular. O que eu acho legal ainda de mercado financeiro, pensando nessa questão, é o mercado mais meritocrático que eu conheço, é o mercado financeiro. Então, é um mercado financista, é um mercado onde... Sabe fazer conta, né? Todo mundo faz conta o tempo Isso, todo. você está focado em lucro, e se a pessoa gera lucro, você quer aquela pessoa ali com você. Então, pensando em estar em um lugar onde isso não é um problema, ou você não vai ser discriminado, eu acho que o mercado financeiro é o melhor lugar para a mulher estar. A gente sabe que existem lugares onde uma gerente mulher vai ganhar menos do que um gerente homem. No mercado financeiro, isso é muito indiferente. Eu também só posso falar pela experiência da Veneto, mas a percepção que eu tenho das outras pessoas... dos pares que a gente conhece e conversa, né? A gente pode até depois... Até interessante outros gestores, né, vir aqui e falar um pouquinho disso também, né? Porque o que eu vejo é isso, é um mercado é mais financista. O que interessa é resultado, quanto que vai me gerar de retorno e dar as oportunidades para quem vai me dar mais retorno. Então, eu acho que é um excelente lugar para as mulheres estarem, justamente por aqui você não vai ter aquele negócio de diferenciação, a não ser que você entregue resultados diferentes. Tem um ponto a mais aí, então, assim, já que você está falando do dinheiro, né? Porque, assim, eu acho que é difícil comparar com alguém que trabalha no comercial, a parte financeira, né? Porque a pessoa que está no comercial, vamos falar só quem performa, né? Vamos seguir que essa é a regra. O ganho a possibilidade é ilimitada, né? Então, assim, o cara que está na ponta comercial, geralmente o salário dele, né, que é muito maior. Mas, assim, eu não sei quanto que é a questão da remuneração da venda, nem precisa falar o seu enriquecimento aí, não. Mas é um bom salário, né? Não sei de número, né? Qual que é a faixa, se tem uma faixa que pode falar, se é mais que na indústria, se é menos que na indústria, que também o pessoal não entende, né? Que o salário não é pago, igual o Fernando falou, o mercado tem uma faixa, né? Então, todas as empresas do mercado financeiro, eles vão se nivelar ali mais ou menos, né? Você não vai pagar também muito mais do que seu concorrente, nem muito menos do que seu concorrente, porque senão... Mas dentro do mercado financeiro você tem um porém, que são os bônus, né? E normalmente os bônus estão ligados ao resultado geral da empresa. Então, à medida que a empresa... na média, tem uma média? Pois é porque varia muito, entendeu? Depende do cargo. Eu acho que depende da região, acho que depende do cargo. Tem o bônus que varia muito conforme o resultado, de fato. Então, assim, eu acho que é difícil falar, por exemplo, da média de salário de um gerente não Ambev, por exemplo. Beleza, você estava na supervisão da Ambev. Teoricamente, você está num cargo de supervisão aqui também, né? Mas são coisas totalmente diferentes e talvez hierarquicamente você está em posições diferentes. Se a gente olhar para aquelas... não dá muito para foi muito melhor, muito pior, mais ou menos igual. Assim, para uma pessoa que quer entrar... Vamos supor, ela mandou o currículo, né? Ela pode mandar um currículo para a Ambev e pode enviar para uma empresa do mercado financeiro. Eu não estou falando de ser muito mais ou muito menos, mas vai ser competitivo, né? Eu acho que assim, competitivo mas depende do que a pessoa quer. Por exemplo, no Ambev, a remuneração fixa ela é olhada com um olhar bem mais diferente do que no mercado financeiro. Por quê? O bônus em uma Ambev, por exemplo, eu posso dizer só a Ambev, é uma empresa que é top de market share, é uma empresa que o crescimento é bem diferente do crescimento de uma Veneto que está crescendo exponencialmente. Então, não dá muito para comparar, né? Mas as metas são bem diferentes no Ambev do que na Veneto. Então, o bônus, obviamente, é vinculado à meta na Ambev, era um plus ali na minha realidade, já não foi. No passado, lá na Ambev, não era isso que eu estou dizendo. Na minha janelinha ali, na minha bolha que eu vivi lá, era isso, era um plus. Já na Veneto, não. O bônus
ele vai vir em algum momento, faz parte. Você não sabe quanto, mas você consegue acompanhar como que está ali no mercado. Então, e a Venet tem essa vantagem de apresentar isso, tem uma expectativa. Você tem uma transparência ali. E depende do que a pessoa quer, né? Se a pessoa é tranquila em ter essa variação, né? Que é semestres de modo geral que são melhores, que são piores, ou semestre que vai explodir. Se a pessoa estiver disposta àquilo ali, eu acho que é bem melhor. Acho que é engraçado assim, Marco. Eu já tive dos dois lados também. A Tairine, ela pegou uma época um pouco pior da Ambev. A época que a Ambev estava perdendo um pouco mais de market share ali, então estava bem mais difícil bater meta. Também de transição de política de gestão e outras coisas também. E aí... Então eu já tive fases que eu já vi no mercado na própria Ambev, que em um bônus a pessoa ficou milionária. No primeiro bônus da Ambev. Então, o primeiro bônus do cara, ele recebe uma parte em dinheiro, uma parte em cotas da empresa. Aquelas cotas multiplicaram por 5. Então, o cara recebeu lá, ele tinha que receber 500 mil de bônus, 250 mil ganhou em dinheiro, 250 mil em cotas. Só que se ele ficasse com essas cotas, aquelas cotas dobravam. E aí, nesse período... a empresa ainda subiu. Então, só nesse primeiro bônus o cara ficou milionário. E eu já vi a mesma coisa no mercado financeiro. Eu ia te falar, mercado financeiro não. Em 2019 você deu uma porrada, faz um dinheiro ali muito acima do Ibovespa, são alguns milhões que entram e aí todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Então, você vê que não tem muito essa diferença, depende de épocas também. E eu acho que tem perfil também. Por exemplo, pelo menos na fábrica onde eu estava, o time lá valorizava muito algumas outras coisas que para o mercado... O mercado financeiro é um mercado, tem os mais velhos, mas é um mercado de gente jovem. Uhum. E geralmente que está começando a construir família tem, obviamente, as pessoas que já estão mais há tempo, mas era diferente da fábrica onde eu estava, que era família. Todo mundo, era exceção ter as pessoas que ainda não tinham família. Então eles valorizavam alguns benefícios que hoje a gente... não pesa tanto no mercado financeiro. Então, não sei, plano de saúde, creche, auxílio médico da família. Tinha um médico lá que a empresa às vezes tem um hospital, né? É engraçado que então, essas lá na unidade, assim, que pouquinho antes de eu sair, tinha um médico da família e a família os funcionários podiam levar a família para ser consultada lá. É diferente, isso não teria tanto valor hoje numa Venet, por exemplo. É importante, é interessante, mas eu acho que são objetivos diferentes, assim. Então, é por isso que eu falo que não dá muito para comparar, que são perfis diferentes. Mas se a pessoa quer um saláriozinho ali, quer uma estabilidade, dá para ter, né? Porque assim, a gente fala muito de partnership, a pessoa quer crescer, mas tem pessoas que não têm esse perfil. Eu sei que esse perfil mais acomodado, vamos falar assim, mas vai ser, numa Veneto da vida, vai ser a minoria. Mas... assim, tem espaço também, né? Com certeza. E um outro ponto que eu acho que pra gente meio que para uma fase final aqui, que a gente estuda muito sobre metodologias de gestão, né? E você falou do Falconiano, né? Eu acho que não tem como em alguma etapa do processo a gente deixar de ser falconiano, né? E principalmente a minha geração que formou administração, o Fernando também, que a gente viu o Falcone como um deus, né? Um cara que revolucionou. Eu sou apaixonada. Inclusive porque, né? Se a gente falar de Ambev, né? Que é o nosso exemplo mais tangível de falconianismo, que explodiu, né? E deu tudo certo. Então, assim, é uma referência muito grande. Mas hoje a gente é muito focado em metodologias ágeis, né? Sim. Eu não vou explicar, né? Mas a gente vem falando, alguns livros vem falando assim, que com a metodologia ágil, eu não sei qual foi o termo que foi utilizado, mas eu vou tentar traduzir. Você perde um pouco do traquejo, porque é tudo muito direto, né? A própria Netflix, né? É cultura de feedback o tempo todo. Então, regra não tem regra. Se tá ruim, cara, tá ruim. E é muito rápido, não tem tempo para explicar tudo, para passar a mão na cabeça e não sei o quê. Uhum. Então a metodologia são assim, né, os métodos. Você é mais rápido, a reunião é rápida, então é muito direto, né? E pouco... Você acha que para a mulher isso também faz diferença? Porque quando chega na hora do vamos ver ali, a mulher
pode ser mais sensível e tem essa questão sentimental, emocional, que acaba pesando também? Porque... Pô, não, isso é uma bobagem danada e não tem nada disso. Né? Isso é um ponto que eu ia falar quando a gente estava falando do tópico mulher, foi até interessante voltar, porque a mulher no ambiente masculino já tem que adaptar algumas características. Eu acho que é natural para você conseguir ter voz, para você conseguir ser ouvida de fato, porque a mulher tem naturalmente características um pouco mais sensíveis. E no meu caso, mulher e líder, aí é um pouco mais diferente. Aí mulher, líder e sócia, aí é mais diferente ainda. Então, sim, eu tenho que vestir chapéus diferentes em cada um desses momentos. Então, tem que sim ser menos sensível, até às vezes eu sou direta demais, mas tem que ser sim menos sensível, tem que conseguir visualizar com os olhos daquelas pessoas que estão ali e saber que todo mundo quer trilhar o mesmo caminho e que não precisa de muito tato, no sentido de... essa era a palavra, né, que não tem muito tato. No sentido de... Quem está ali à sua volta, você tem que ter a confiança e certeza de que quer seguir o mesmo caminho que você, tem os objetivos iguais aos seus. Não está no joguinho ali. Não está no jogo. O foco é no resultado. O foco é no resultado. Tendo essa premissa, eu acho que facilita muito e é muito bom. Eu acho que foi um divisor de águas ali. Eu acho que para a Veneto, para a forma que eu trabalhava também, o uso de metodologias ágeis, de frameworks. Então, eu acho que a sensibilidade da mulher é um ponto importante. Eu acho que, por exemplo, é uma vantagem para mim, para eu como líder, quando eu vou fazer os one-on-ones, que é a reunião mensal que a gente faz com cada liderado, ter essa sensibilidade. Porque eu falo que ser líder, você tem que virar a chavinha toda hora, porque cada pessoa tem uma característica. E ter essa sensibilidade ajuda você ler para qual chave que você tem que virar. Para conseguir errar menos. Obviamente a gente vai errar, mas para ser mais assertivo. Então eu acho que esse fator sensibilidade, se conseguir equilibrar, ele é muito positivo. Como é que você compensa isso? Porque, por exemplo, você tem o dia a dia, que é menos tato, porque não dá tempo, tem muita coisa para fazer, tem muita melhoria, mas eu sei que existem ações que vão, de uma certa forma, tentar compensar isso, né? Para não assustar a mulher e falar assim, não, é tudo sem tato. Uma coisa é o dia a dia, a rotina, né? O trabalho. Outra coisa é as formas que a gente tem. As entregas, a gente tem que fazer e a gente vai fazer. A gente brinca na Veneto que a gente sabe, a gente pega vários projetos que a gente sabe o final, mas a gente não tem a menor ideia do como fazer. Então, para você conseguir entregar um negócio que você não tem a menor ideia do como fazer e entregar um negócio bom, você tem que ser objetivo, tem que usar a metodologia que ajuda, que é a metodologia ágil, você tem que saber priorizar, você tem que ter um time bom, tem que ter um time que é inquieto. Depois que você vira líder, seu resultado é o resultado do time, não é do líder. Então, não tem tempo para lamentar resultado ruim. Não tem tempo para lamentar resultado ruim. Então, assim... Quando a entrega não foi boa, não foi boa e ponto, né? Então, assim, no dia a dia, eu acho que é muito... com aquelas premissas que eu comentei de todo mundo alinhado, chegando onde quer chegar, eu acho que é bem tranquilo ser um pouco mais direto, mas eu acho que para compensar isso, que é a pergunta, eu acho que assim, cada pessoa, ela tem a sua marca registrada ali, independente se for líder, se for colaborador, se for sócio, cada pessoa tem sua marca registrada. Cabe a essa pessoa saber usar as características nos momentos certos. Então, onde que eu equilibro essa forma que é mais pesada, mais pulso firme, por exemplo, nos one-on-ones com o meu time. A primeiro momento ali dos one-on-ones, eu já falei várias vezes, eu tô assim, agora é o momento de desarmar, agora é o momento de relaxar. Eu uso esses termos às vezes. E eu pergunto, o que você tá sentindo? O que tá acontecendo? Não só no dia a dia, né? Na família, no estudo, né? Que a gente tem um time jovem, então tem faculdade também, na conciliação do tempo. E aí, isso no individual e no coletivo, a forma de tentar mitigar isso também é promover momentos juntos ali, né? Eu acho que no início, lá, quando a gente começou a estruturar a inteligência comercial, um dos desafios era ter o sentimento de equipe, porque eu já expliquei um pouquinho aqui, são chapéus muito diferentes. Hoje eu já não tenho esse problema de sentimento de equipe, mas eu acho que muito é por esse trabalho
de ser sensível nesse momento. Eu acho que um dos maiores desafios que eu já enfrentei na vida é gestão de pessoas. Pode ser o problema que for, em qualquer instância, qualquer empresa que eu trabalhei. O elenco mais difícil é gerenciar pessoas. É muito menos previsível, né? Porque você usa um framework, quando você cria uma fórmula no Excel, você sabe qual que é a resposta que vai sair, né? Eu falei assim, que teve uma atitude que eu fiz, que foi andar de cavalo depois que eu tinha bebido. Eu nunca mais faço isso na minha vida, porque o cavalo tem vontade própria. Não recomendo. O cavalo tem vontade própria. Né? Então, foi algo E as pessoas também, né? Então, assim, você pode usar o melhor framework do mundo, que isso você não vai ter controle, né, do sentimento. E não existe, né, uma fórmula mágica. É tentativa e erro, só que a gente não quer errar, né? A gente quer acertar sempre. Eu tenho que fazer mais um disclaimer. Vou ser o Zé Disclaimer aqui também agora. É o Zé Metáfora, Zé Tradução. É o Zé que também que os problemas técnicos, tá, gente? É culpa dele, que ele fica passando a mão na frente da grana. É tudo culpa dele. Mas você fez um parênteses tão grande que você fez até eu esquecer. Eu ia falar o seguinte. A questão de tato, é importante entender também que é diferente de falta de educação, de falta de respeito. Então, assim, uma coisa é ser direto, mas ser respeitoso. É você tratar um adulto como adulto, de forma objetiva, direta, sem muito tato, é uma coisa. Outra coisa é você ser grosseiro, você ser sem educação, mas você isso ser não é uma linha muito tênue dessa não confusão, porque, por exemplo, talvez para alguma pessoa que recebe, sim. Mas é importante estar claro isso, porque senão fica parecendo que... E principalmente, se você está nesse ambiente, é importante você entender isso, que é diferente. Para quem está falando, pelo menos, é diferente. Às vezes a pessoa fala, cara, esse trabalho foi ruim. Pronto, isso não é grosseiro. Isso é normal aqui. E é diferente de falar, você é burro, você não tem capacidade, não tem nada a ver. Você vai ficar andando com o chapeuzinho de burro aí. Exato, é outra coisa, que não é isso que a gente está falando. Então, eu acho importante também diferenciar as coisas. Eu já vi a Tairine, por exemplo, né, com forma de compensar, né, tipo assim, de fazer um happy hour, né, e a gente aqui tem características de compensar isso de forma diferente, né, o meu time o seu time tem muita mulher, o meu não tem nenhuma mulher, né, então, a gente faz, uma vez por mês, por exemplo, que eu tô falando, a gente faz churrasco, né, que a gente tem aqui o Clube da Carne, né, Fernando? E a gente reúne, e cada mês é responsabilidade de um organizar na sua casa, então ou qualquer lugar que a pessoa quiser. Então isso acaba aproximando de uma certa forma, porque você vai para a realidade da outra pessoa também, né? Você dá um poder de decidir, de fazer o que a pessoa gosta. E a gente também, igual a gente, né, a produção aí pode falar, tinha que ter até um microfone nessa hora, mas a gente gosta de futebol, então a gente faz uma aposta, ele tá rindo ali porque ele ganhou a aposta, tá ganhando, né? Ganha todas, aí tem que rir mesmo. Porque a gente aposta, né, no Cartola, né, que é um gameplay, porque todo mundo aqui gosta de futebol, então a gente achou uma forma de ter assuntos também em comum para competir, né? E ficar mais leve também no dia. E eu acho que dentro do time, igual eu comentei, a gente vai virando a chavinha. Uma das coisas também é aprender com o time. Então, dentro do one-on-one, por exemplo, eu pego o feedback mesmo deles, de como que eles gostam de ser reconhecidos, já teve esse papo. De como eles veem a forma de eu cobrar, já teve esse papo. Porque eu não pode ser grosseiro, mas se acontece um erro, eu vou ter que vamos alinhar, vamos entender o que aconteceu. Eu gosto sempre de ouvir o que levou ao erro, porque sempre tem um segundo lado, né? Sempre tem um porquê ali por trás e juntos vamos traçar um caminho. Então eu sempre tento entender como que esse time, é muito mais fácil quando o time já está há mais tempo, igual era o desafio diferente que eu tinha lá no início, que eu ainda não conhecia o time, recebe os pedidos, os direcionamentos, as priorizações. E aí você vai aprendendo como que é ser direto, não precisar ter muito tato, com cada um do time. Então, acaba que vira tudo muito mais leve quando a gente consegue transformar isso. Então, você é direto, você cobra. Eu já aviso pro meu time, toda vez que entra alguém novo, tem um tempinho que não entra, assim, olha, eu tenho uma característica de ser um pouquinho mais direta. Eu vou te pedir para você observar e ver se essa forma de cobrar ou de parabenizar, o que for, te incomoda. Se incomodar, vamos sentar juntos pra gente ver qual que é a melhor forma, porque eu não posso deixar de te cobrar.
eu não posso deixar de mostrar algum erro e também não posso deixar de elogiar alguma conquista, algum acerto. Então, acho que para aliviar um pouco também isso, é entender com quem você está lidando. Isso dentro do time, né? Eu também lido com o time comercial, né? Por ser líder da inteligência comercial, acaba que eu que faço esse meio de campo, essa ponte entre o time comercial e a inteligência comercial. E assim, é uma sequência de erros e acertos. Lá atrás eu comportava de uma forma, fui aprendendo, é exatamente isso que eu falei, fui aprendendo como que o time comercial gosta de ser tratado, entende, entende as informações e venho adaptando. Obviamente não está na melhor forma porque a vida é um aprendizado, né? Mas eu acho que é importante também ser observador dentro daquelas skills que você comentou que é importante, além de senso crítico e de inquietude, tem que ser uma pessoa observadora e conseguir internalizar as melhoras de uma forma muito estratégica. Eu acho que isso é um aprendizado bem importante para qualquer cargo, independente de onde a pessoa esteja. Acho válido perguntar também, assim, eu vejo dentro da empresa a Tairine, ela se adaptou muito, assim, a essa questão de metodologias ágeis. A gente teve uma fase que a gente ficou muito metodologia ágil, já teve a fase muito Falcone, agora eu acho que a gente está conseguindo balancear isso cada vez mais. E você se adaptou muito bem ali às metodologias ágeis. Então, o que você vê assim de vantagem? Do que você viu que por que funcionou bem assim? Que eu acho que você se encontrou muito ali também. Sim. Apesar de gostar, ser fã do Falcone, etc. Eu acho que você se identificou muito e conseguiu adaptar muito. E eu vejo que você consegue tirar muitos bons resultados nesse sentido também, né? Eu acho que assim, eu sou fã do Falcone, mas eu sou fã no geral de gestão, de processos, que apesar de ser engenheira química, a engenharia dá essa opção e foi onde eu me encontrei. Então, independente se for Falcone, metodologia ágil, eu acho que é muito importante a gente conseguir estudar, implementar, por quê? Eu acho que de fato foi um divisor de águas ali, a forma do time trabalhar, de priorizar as demandas, utilizando metodologia ágil. E também eu acho que a gente ia se adaptar utilizando metodologia falconiana e hoje a gente encontrou um equilíbrio. Por que eu acho importante? Assim, eu acho importante encontrar um framework, uma metodologia que dá um match, dá um casamento ali entre o que você quer entregar. A gente comentou aqui hoje algumas vezes que a Veneto se adapta o tempo todo conforme as necessidades dos clientes. E a metodologia ágil permite essa adaptação rápida. A gente fala que com a metodologia ágil a gente consegue errar rápido e acertar rápido. Isso é muito importante. E a gente chama sprints, né? O ciclo ali a gente trabalha com Scrum. Dentro de um sprint, a gente consegue estimular o time a ter uma meta de início e fim ali. E querendo ou não, eu estava ouvindo uma entrevista do Falcone, inclusive, que é muito nessa linha. O que ele falou? Ele foi para, tirar férias com os amigos, queria ser uma mosquinha para estar nessas férias, porque ele falou que eles conversaram sobre vários assuntos, e um dos assuntos foi a subida das pessoas ao Everest. O que motivava essas pessoas? Porque o maior sofrimento, a pessoa perde dedo, não consegue, morre. É um risco muito grande para chegar lá no topo, palavras do professor Falcone, balançar a bandeirinha, tirar uma foto e descer. E ele falou, eu não consigo entender, será o que é isso? Aí ele e os amigos dele conversando, eles falaram, de fato, a gente tem que entender o que move o ser humano. E o que move o ser humano é o sentimento de conquista. Então, esse sentimento de conquista que move essas pessoas a fazerem isso. Não é a bandeirinha nem a foto, é ter conquistado tudo isso. E trazendo um pouco aí bate mais uma meta de analogia, trazendo um pouco para o time e para a metodologia ágil, dá esse sentimento de conquista todo sprint. É muito interessante no final ali do ciclo, você vê tudo que você entregou. Já aconteceram sprints que a gente rodou no time, que a gente planejou algumas entregas que a gente falou, não vai dar. É muita coisa em pouco tempo. E o líder, querendo ou não, tem que puxar. Assim, gente, tem certeza que não? Vamos tentar. E aí, até porque você mede, né? Então você sabe que o time é capaz, né, cara? Você consegue prever. E vai aumentando, vai tendo acréscimos ali, aumentos incrementais que
que é natural, o Scrum, a metodologia ágil traz isso. E ao final da sprint, a gente olhando na demo, né, tudo que tinha planejado entregou. E isso em sprints que deram certo, mas tem sprints também que vão dar errado. Por exemplo, a gente tinha planejado um sprint que era super ousada, eu até dei um incentivo para o time, eu falei, se conseguir entregar isso até sexta, eu vou pagar alguma coisa que a gente vai escolher, alguma comida, alguma experiência, um almoço que for. Todo mundo do time, vamos todo mundo dedicar. Tem que ser cerveja. Essa é a meta. No final vai ter isso. No final vai ter. Vamos todo mundo dedicar. Ao final da sprint, o time não conseguiu, a gente não conseguiu e tudo bem também. A gente sabia que era muito ousado. E é ruim que a pessoa fala, às vezes o pessoal tem uma visão distorcida. Não, que bom, que não precisou pagar, né? O almoço. Não, a melhor coisa que tem é você pagar, né? A melhor coisa que tem. E aí, voltando à analogia que o Falcone comentou, tem steps, né, na subida do Everest. E ele comentou ainda um exemplo da pessoa que chega no step e não consegue e volta atrás e ainda assim é gratificante, porque ela superou alguma coisa. Então, a metodologia ágil, eu acho que veio para mudar a capacidade de entrega, o volume de entrega, trazer mais clareza no crescimento. E é um crescimento que fica muito mais claro, é o que eu comentei, fica muito mais nítido onde que você vai chegar. Você não sabe o como, mas você sabe que você vai chegar um passo de cada vez. É uma das premissas, né, que no livro mesmo a gente estudou, fala, uma entrega por vez você vai conseguir conquistar. Então, eu acho que independente se for ágil, falconiana, é importante o time se encontrar, e hoje a gente já tem um tempo que está usando a metodologia ágil, a gente já conseguiu adaptar para a nossa realidade. Então, no início a gente leu lá o livro, fez os cursos, implementou do jeito um pouco mais quadrado, foi vendo o que dava certo, o que não dava certo, foi adaptando, e hoje a gente tem uma forma de trabalhar que também não vai ser a mesma que vai ser daqui 6 meses. Então, acho que é importante para as conquistas, para ter a sensação do pico do Everest. E varia também de acordo, importante deixar claro que assim, varia de acordo com o ambiente que você trabalha, né? Então a gente fala um pouco disso também, de que se você está numa linha de montagem, em que se o cara errar ali, ele perde a mão, não vai dar para ser muito ágil, não vai dar para ter muita liberdade. Você vai ter que trabalhar mais processual, mais focado e mais travado nas possibilidades. Eu acho que a grande vantagem do método ágil, como diz o Vitor Clay, né, vamos de analogia mais uma vez, né, eu mirei na Lua e acabei acertando as estrelas, né, então tipo assim, você pode não ter chegado efetivamente no objetivo, mas assim, você chegou muito perto, né, e até aí dessa mesma música, né, que se o objetivo for bom, né, se o objetivo for puxado, bem, tá bom, né. Mas ele até, né, essa música que se chama A Tal Canção pra Lua, né, que ele fala que tudo método facilita as coisas, né, quando você trabalha com um framework e tem um método de composição, né, e ele falou assim, ele fez a música, ele foi conhecido pela música do Sol, né, ele fala isso na gravação dele, ele falou assim, eu sei que fez a música pro Sol, então tem que fazer uma música pra Lua, e na música tem um trecho que fala assim, de tanto que já me pediram, eu fiz a tal canção pra Lua. Então, assim, você facilita tanto o trabalho, né? Você já está tão acostumado com aquilo já passa a fazer parte do ecossistema, que tá bom, nem que seja para bater a meta, nem que seja para cumprir, nem que seja para dar o próximo passo, eu fiz o que precisava ter sido feito, nem que sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Né? É importante acreditar, porque por mais que lá atrás como é que a gente vai encaixar isso no nosso dia a dia? Não faz sentido, a gente trabalha com rotina, aqui tá falando de projeto, que foi um dos questionamentos que a gente teve na época, mas a gente acreditou, a gente insistiu, a gente tentou, né? Se desse errado, a gente ia tentar outra coisa, mas a gente tentou. Eu acho que é importante isso também, não desistir na primeira dificuldade, porque foi uma adaptação mesmo, a gente teve que se adaptar. Então, todo mundo, eu que nunca tinha trabalhado, eu tive um momento bem rápido na Ambev que trabalhou com Scrum, mas eu nem tinha o conhecimento, nem estudei, então não tinha a dimensão daquilo. Às vezes não tem igual falando, um ecossistema, né? Hoje facilita, exato, né? Porque você chega aqui, você troca ideia com o Fernando, você troca ideia comigo, você troca ideia com o fulano. Você sabe onde pesquisar, qual que é o livro de referência, qual que é a pessoa de referência, qual a empresa que já fez isso. Lá eu não tinha noção. A gente vai aprendendo disso junto, né? O esquema. Eu acho que talvez uma grande lição aqui, né? Eu já tinha prometido que a gente estava chegando ao final, né? Mas a gente chegar mesmo no final. É que assim, eu vejo que o mercado financeiro, né, não é só finanças, né? Tem um universo todo
por de dentro, e a Veneto é um grande exemplo disso, você, né, é um grande exemplo disso. Tem que querer, né, tem que estar pronto aí para fazer as coisas. Você é uma pessoa que sempre quis, né, e sempre fez, e pegou ali, igual você mesmo falou, né, sangue no olho, né, o tempo todo. E que existe a possibilidade de crescer, né? Então, assim, as pessoas que querem conhecer um pouco mais disso, eu acho que é até bom, né? A gente sempre se colocou à disposição, né? A gente falou no outro episódio, as ligas é um bom caminho para você começar a conhecer, mas ainda assim tem muita liga focada na parte financista do negócio, né? Mas, assim, é importante entender que tem um horizonte muito maior do que isso, né? Então, para quem quer trabalhar, né? Quem quer vencer, né? Quem quer conquistar as coisas, pode entrar para o mercado financeiro, mesmo que você não goste de finanças. Considere o mercado financeiro. Com certeza, considere, que eu acho que tem espaço, e tem um espaço que a gente tem liberdade, né? Eu acho que isso é importante. Hoje eu consigo implementar coisas, testar coisas que antes eu não tinha, e isso é muito bom para quem quer de fato entregar. Isso é muito bom, assim, é o que eu comentei, não é curso, é meritocracia de fato. E um ponto interessante é que a Veneto é uma empresa acessível, super acessível, assim. Então, se a pessoa, né, ouvindo o podcast, conhecendo, quiser conversar, frequentemente tem palestras nas faculdades, vocês fizeram o podcast com ligas, então a gente busca ser acessível para inspirar mais pessoas e trazer mais gente boa. Porque a gente quer gente boa trabalhando com a gente, né? Exatamente. E aí, Fernandinho, tem mais algum ponto aí que você quer colocar aí? Tairine matou a pau aí, já pelos principais. Então, novamente, tentei procurar, eu só tentei procurar aqui quem que era o pai do... Ele falou tanto do Falcone, né, que é o pai ali da gerenciamento por diretriz. Tentei achar quem que era o pai da metodologia ágil, mas só apareceu o Jeff Sutherland. Mas também apareceram vários outros, então acho que não tem o pai da metodologia ágil pra gente falar... Falar do Andy Grove, tá bom? que é o que a gente lê muito sobre ele. Ele que veio bem antes do Jeff, então só essa curiosidade aí, tava tentando buscar aqui pra... Independente disso, né, eu acho que para quem quer conhecer sobre metodologia ágil, independente se é o pai ou não, o Andrew, né, que a gente fala que é o Andy Grove da Intel, né, que foi um CEO da Intel, aí ele é uma grande referência nisso. Quem quiser procurar sobre ele aí, tem vários livros dele, né. Jeff Sutherland também, eu acho que é um caminho legal aí, que a gente não entrou tanto. Então ele que fala muito do Scrum, que tentou procedimentalizar um pouco mais isso. E aí acho que é isso aí, só para fechar. Obrigado mais uma vez, Tairine. Obrigado aí pelo seu tempo. Estamos à disposição. E a gente não consegue conversar e ter conversas curtas de jeito nenhum, né? Quando a gente senta nós três, nossas reuniões são extensas, então a gente tem muita coisa para falar. Numa próxima oportunidade aí, retorne para a gente falar das evoluções, né, das conquistas que surgiram. E para quem quer saber mais, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe aí com as pessoas, que aqui a gente fala de finanças de forma simples, sem financeiras e sem ser só financista, né? Então, espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Vamos junto e um forte abraço. Valeu!